Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok. Tem gente nova hoje? Tem. Como é que é o nome? Como é que é seu nome? Ângela. Como? Ângela. Você também? Ângela e Francisco. Olá, bem-vindos. Podem sentar. Eu sou o Renato. Eu sou o Renato. Eu tenho um filho, Francisco, também, meu mais novo. Eu me alterno com o Pedro no domingo, né? A Ana Luísa se alterna com o Fernando na quarta-feira. Olá. Às vezes o pessoal não pode ir no domingo, vai na quarta-feira, não tem problema. E ainda mais nessa fase, né? Que tem muita gente que ainda não se sente à vontade para vir presencial. A gente sempre grava também, né? Por isso que eu trouxe aqui o computador para gravar, para mandar os áudios das aulas. O Pedro e a Tati, eles costumam mandar também as passagens do catecismo e das escrituras que dizem respeito à aula, né? Então, às vezes é uma boa prática a gente, caso tenha aí oportunidade, ler antes, né? Eu digo caso tenha oportunidade, porque em catequese de adultos a gente sabe que cada um, às vezes, tem seu tempo, né? A catequese dos jovens você tem que pegar ali mais pesado para o pessoal não dispersar. Mas a catequese adulta, as pessoas têm a vida às vezes tão atribulada, né? Então, sendo possível, é bom ler antes, não sendo possível, é bom ler depois, né? Assim, e o áudio fica gravado ali, né? Caso queira rever a aula de novo, ouvir de novo algum conceito que não tenha ficado muito claro, né? E a gente está acessível também para esclarecer. Mas o Pedro sempre destaca isso, a importância de pegar todo o conteúdo, né? E a gente acha que isso faz diferença, né? na vida, na nossa vida de cristão, se a gente conhece bem a nossa fé, né? Se a gente conhece bem esses conceitos que estão aqui e aqui, né? E isso daqui é isso aqui explicado, né? Daí a gente tentar ter todas as aulas, né? Sempre, ainda que nem sempre vai ser presencial, ou se não vai ser presencial no dia, vai ser presencial na quarta-feira, ou pegar por áudio, né? Mas, na aula passada, a gente começou a falar de oração, que é o quarto bloco aqui do Catecismo da Igreja Católica. O primeiro bloco a gente falou o que é a nossa fé, né? A gente destrinchou o credo, para que a gente possa, quando a gente diz ao domingo, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a gente possa saber o que é isso que a gente acredita, né? Creio na comunhão dos santos, né? Puxa, eu sempre repeti, né? Todo domingo, creio na comunhão dos santos, mas até ter essa aula da comunhão dos santos, eu nunca soube exatamente o que é a comunhão dos santos, né? E às vezes, mesmo depois de ter a aula, né, um mistério tão poderoso que você fica sem saber, né? Poxa, o que é exatamente a comunhão dos santos? Engraçado que sobre a comunhão dos santos, quando eu rezo o terço com meus filhos, né, a gente costuma rezar de noite, e às vezes eles ficam brigando para falar qual é o mistério, né? Eu quero falar o mistério. Esse mistério é o terceiro mistério glorioso, né? E a Joana, uma época, sempre falava, né? Primeiro mistério poderoso, a comunhão dos santos. Mas minha filha, acho que você tem razão, a comunhão dos santos é um mistério poderoso mesmo. Mas hoje vamos rezar os gozosos. Enfim, a gente entende o que é a nossa fé. Num segundo bloco, a gente destrinchou os sacramentos, né? A economia sacramental, tudo aquilo que Deus faz para nos salvar, né? Essa graça que vem por meio dos sacramentos. Bem também pela oração, né, que é o bloco que a gente está agora, que começou a semana passada. E no terceiro bloco a gente falou a nossa resposta a Deus, que é o mais básico, né, seguir a lei. O terceiro bloco foi sobre a moral. A gente destrinchou ali os 10 mandamentos, lá com umas aulas muito boas que o Pedro fez, lá que ele, acho que está disponibilizando lá no Dom Bosco também. E nesse quarto bloco, né, a gente falou isso na semana passada, que seguir a lei é o básico, né? É o mínimo. O mínimo que a gente faz como cristão é seguir o manual de instruções. Lá no bloco quando a gente começou o terceiro bloco dos mandamentos, né, a gente fez essa comparação.
a moral como sendo um manual de instruções. A moral não é algo que nos aprisiona, né? A moral, pelo contrário, é algo que nos liberta e que nos permite fazer um bom uso das nossas vidas, né? Então, nessa comparação da moral com um manual de instruções, né, você comprou lá um teu carro novo, lá um Ford Fusion, aí você vai lá, vai ler o manual para saber como eu vou fazer um bom uso desse carro, né? Como é que eu vou cuidar dele para que ele não quebre. A moral é isso, é como fazer um bom uso da vida humana, né? Como é que eu vou viver a vida humana para que a minha vida humana não morra, não se destrua, não se despedace. É um manual de instruções. Olha, se você fizer assim, você vai ser infeliz, né? Então a moral liberta no sentido de que, olha, eu vou fazer aquilo que é correto, porque fora disso eu não vou encontrar a minha felicidade. Ainda assim, né, na aula passada, Santo Agostinho usa a definição de Aristóteles, né, da moral, né, como a moral sendo a arte de viver, né, a arte de se viver bem. Né? O que é uma pessoa que vive bem? Uma pessoa que vive de acordo com a moral. Né? Uma pessoa que não vive de acordo com a moral vive mal, né? Vai sofrer as consequências, né, de uma vida desregrada em relação à alimentação, por exemplo, né, epidemia aí do século XXI, né, a obesidade, as doenças correlatas, né, o problema da preguiça, né, quando há tanto que se fazer, né, há tanto que se construir, e como a gente perde tempo, né, como a gente perde tempo desperdiçando tempo, às vezes com bobagens, né, e deixa de fazer aquilo que é importante, por conta da preguiça. Seguir a moral é seguir um manual de instruções de como viver bem. E na aula passada a gente falou que a moral é o mínimo, porque o mínimo que a gente pode fazer para ter amizade com Deus é não transgredir as leis. E se transgredir, a maioria de nós vai transgredir, e muitas vezes, se transgredir, lembrar que Deus é pai, né? E vir como um pai, né? Papai, desculpa, né? E Deus, que é isso, meu filho? Não tem problema, né? Pega ali no colo e deixa isso para lá e vamos embora, né? A vida cristã faz parte, esses cair e levantar, nas coisas grandes e nas coisas pequenas, né? Claro, às vezes a gente tem uma queda maior, né? Um pecado mortal que pede a graça, busca a confissão, né? Mas a gente buscar também se reemendar não apenas nas coisas grandes, mas também nas coisas pequenas, né? Aquela pequena coisinha que às vezes você fez ali que não está legal e você também querer se renovar naquilo, né? Refazer o propósito naquilo, né? E seja, puxa, eu fiz um propósito assim, para ter uma vida mais harmônica na minha família, né? Para ter uma relação mais harmônica. Eu fiz um propósito de todo dia no meio ali do meu trabalho de tarde, dar um telefonema para minha esposa, dizer que eu amo ela, perguntar como ela está, se ela está bem, se ela está precisando de alguma coisa. Fiz o propósito de fazer esse telefonema todo dia. E aí chegou uma terça-feira que você teve um dia mais atribulado no trabalho, aí chegou no fim do dia no seu exame de consciência, puxa, eu não liguei para a esposa, né? Tudo bem, no dia seguinte, renova o propósito. Olha, amanhã eu vou ligar para a esposa, né? Em vez de eu comer a sobremesa no meu almoço, eu vou terminar o meu almoço mais cedo, porque eu não vou comer a sobremesa, e pegar aqueles 10 minutinhos ali e vou ligar para minha esposa, né? Amor, eu tô ligando porque eu tô com muita saudade, quero saber se você está bem, se está precisando de alguma coisa, né? Poxa, é algo que você fez para aumentar o seu amor na família, né? Então, amor é o tema que a gente iniciou, né? A aula da semana passada. Não transgredir a lei é o mínimo. E qual é o máximo? O amor. O máximo é o amor. Deus não nos chama para ser cristãos medíocres, né? E eu chamaria um cristão medíocre o cristão que não transgride a lei. Puxa, Renato, mas é tão difícil não transgredir a lei? Sim, concordo. Ainda assim, Deus nos pede mais. Deus nos pede uma vida amorosa, né? Não transgredir a lei, a gente deu o exemplo na semana passada, né? Desculpa se eu estou repetindo aqui muitas coisas, mas isso é um conceito muito importante, e vale a pena repetir para a gente fixar ele bem. Não transgredir a lei é como aquele fariseu, né, que estava rezando, né? Ai, Senhor, que bom que eu faço jejum, que eu pago todas as minhas contas, que eu não devo nada a ninguém, que eu não sou como esse publicano aí, né? O publicano, por outro lado, rezava: Senhor, tem de piedade de mim, que sou um pecador. Aquele voltou para casa desculpado, esse não. Por quê? O amor é mais importante, né? O amor é mais importante. Como o jovem rico, né? Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Segue aí os mandamentos. Mas isso eu já faço desde a minha mocidade. Falta uma coisa: pega todos os seus bens, vende, doa aos pobres e me segue. Deus faz uma proposta de amor radical àquele jovem, né? E ele dá para trás, porque tinha muitos bens. E o Evangelho de São Lucas termina essa passagem dizendo: e voltou para casa
entristecido. Se a gente não aprende a amar, a lei é difícil. A lei é árdua e a gente não encontra a nossa felicidade. Como São Paulo diz, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, sem amor nada seria. Quando a gente ama, tudo é mais fácil. E São Paulo vai dizer, né? Quando a gente ama, a gente não é mais escravo da lei, né? A gente simplesmente ama. Como diz Santo Agostinho, ama e faz o que quiseres. Porque se você ama, você liga para a esposa. Se você ama, você não comete aquelas pequenas falhas do dia a dia. Se você ama, você não vai tentar engambelar o seu cliente. Você tem amor por ele. Se você ama, você não vai deixar de pagar aquilo que você pegou emprestado com o teu vizinho. Você ama. Se você ama seu pai e sua mãe, você vai seguir o quarto mandamento de honrar pai e mãe. Você vai telefonar para eles com frequência. Você vai, quando eles ficarem doentes, né, você não vai se furtar em ajudá-los. É uma coisa que a gente fala no curso de noivos, né? Umas 2 semanas atrás a gente deu aula no curso de noivos, né? E aí a gente fala assim, olha, converse com algumas coisas antes do casamento, por exemplo, a realidade de algumas famílias quando o pai e a mãe ficam velhinhos, né, de ter que levar um idoso para morar na sua casa. Você já conversou com o teu noivo sobre a possibilidade? E se minha mãe ficar velhinha, precisando de mim, a gente tiver que levá-la para casa, né? Como é que vai ser isso? Então, isso é amor. Isso é amor. Claro, nem sempre para aquela família o melhor vai ser levar aquela mãe para casa. A realidade muda de família para família. Cada família vai definir em si o que é o melhor ali. A questão é ter esse amor. E quando você tem o amor, toda a lei está resumida nisso. Porque você não transgride a lei. Porque transgredir a lei necessariamente é uma falha no amor a Deus e no amor ao próximo. Esse resumo dos mandamentos, né, que Jesus fala, né? Olha, toda a lei pode se resumir em amar a Deus sobre todas as coisas e amar a teu próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei. E Santo Agostinho resume ainda mais. Ama e faz o que quiseres. Como construir esse amor? A oração. Foi o tema da aula passada. A oração é uma forma de conhecer a Deus. A oração é diálogo. A oração é relacionamento, né? A oração é se botar em presença de Deus e conversar com Ele sobre as suas coisas, sobre as coisas dele, ganhar intimidade. Não amamos aquilo que não conhecemos. E para conhecer a Deus, precisamos ter relação. Para ter relação, diálogo, né? Ter oração constante. Rezar e rezar sempre. E a gente falou, né? Para rezar sempre, a gente precisa ter momentos fortes de oração no dia, né? E a tradição da igreja, a gente colocou toda a tradição da igreja do Antigo Testamento na aula passada, a tradição do Novo Testamento. Um de vocês falou, né, da liturgia das horas, né, que é uma forma de você, em algumas horas do dia, você ter um momento forte de oração com Deus. Para quem isso não é possível, né, por o dia muito atribulado, muito trabalho, pelo menos um momentozinho na manhã, um momentozinho na tarde, 10 minutos, 15 minutos, 20, 30 minutos, cada um vai ver na sua agenda o que é apropriado. Mas para ter essa dedicação exclusiva a Deus, né, e nunca deixar aquele tempo que sobra, porque se você deixar o tempo que sobra, não sobra tempo. Na hora que sobrar tempo, eu paro para fazer oração. Não vai sobrar tempo. Você precisa colocar na tua programação, colocar na tua agenda. Ainda que você possa flexibilizar. Olha, surgiu aqui um imprevisto, 9h30 a hora que eu ia fazer a oração, não vai dar, vou fazer então 11 horas. Mas coloca na agenda, porque senão não vai sobrar tempo para se dedicar a Deus, né? Que às vezes é mais importante do que o trabalho, né? A gente lembra de Marta e Maria, né? A Marta estava lá. Olá, tudo bem, Tati? Só vim dizer que eu sou a Tatiana e me apresentar para quem não conhece. Vocês estão bem? Gostei dessa discussão aqui. Gostou? Ao ar livre. Fiquei até com vontade. Então só para dar um oi mesmo e um tchau, que eu já estou indo para a missa. E sejam bem-vindos. Qualquer coisa, a gente está aqui à disposição de vocês. Tá bom? Fui. Obrigado, Tati. Então a gente lembra de Marta e Maria, né? Imagina você recebe um hóspede de peso na sua casa, né? Vamos supor que o Papa, né? Eu acho que eu dei esse exemplo na semana passada. Dei, né? O Papa vai ligar ali, ó, vou ficar na casa do Henrique, eu vou aí pro Rio, vou passar uns dias na tua casa, tudo bem? Pô, cara, recebeu o Papa, peraí, deixa eu dar aqui lava essa louça aí, o Papa tá chegando e tal, você vai querer servir um jantar legal, né? Quem é essa? Marta, né? Jesus está me visitando. Eu quero que a casa esteja brilhando aqui, eu quero arrumar as coisas, fazer o jantar, né? E aí parece natural, né? Aquela questão da Marta assim, porra, Jesus, não te incomoda aí que Maria tá aí sentada aí aos teus pés, eu tô aqui para lá e para cá fazendo um monte de coisa, ela fica aí só te ouvindo? Não.
que ela está fazendo é a melhor parte, é o mais importante. Ter relacionamento comigo, me ouvir, falar comigo. Isso é o mais importante. Então, se a gente tem uma vida de muitas ações, a gente corre risco de pecar por ativismo, né? A gente está fazendo muitas coisas às vezes, e muitas vezes coisas boas, né? Não é uma coisa boa que Marta estava fazendo? Né? Tá cuidando ali para que o ambiente esteja adequado para receber uma pessoa da envergadura de Cristo. Ainda assim, ela recebe essa repreenda, né? Então, se a gente não vincula a oração à nossa prática, a gente cai num pecado de ativismo. A gente corre o risco de repente, não fazer aquilo que é o mais importante. E Santo Agostinho, de novo, ensina, né? Corres bem, mas corres fora do caminho. Corres fora da pista, né? Então, às vezes, a gente está fazendo muitas coisas. Né? Estou trabalhando, estou me dedicando à minha família, estou envolvido em 5 projetos sociais e tal, mas eu paro para ter relacionamento com Deus? Porque, às vezes, na hora de parar para ter relacionamento com Deus, eu estou fazendo aquilo que realmente importa, e, às vezes, algo que é muito importante, que fugiu da minha visão, eu não observei aquilo, faltou a minha percepção, eu deixei de fazer porque eu estava ocupado em 1000 outros afazeres, e às vezes eu deixei de fazer uma coisa que era mais importante. Então eu preciso ter esses momentos de contemplação, esses momentos de parar, né? É bom, né? Além de a gente ter esses momentos fortes de oração diário, né? Que, sei lá, uma vez ao ano a gente tira uns dias de retiro, né? Uma boa prática também, né? Quem faz 3 dias de retiro ganha uma indulgência plenária, a igreja dá uma indulgência plenária para retiros de 3 dias. Né? Então você ter aí um período onde, para você se afastar um pouco das coisas, né? Para, como dizem, né? Botar a cabeça no lugar, né? Eu estava ouvindo aí uma música pop aí, um dia desse no rádio, e falava assim, vocês vieram para aula? Ah, tá, pode pegar mais música aqui. Tudo bem? Eu sou o Renato. A gente está falando de oração. Pegar aí eu vou para o meio do mato botar a cabeça no lugar, né? Então, às vezes é bom você ir para um lugar mais recolhido, que se o celular não pegar, então ótimo, né? Para você desligar um pouco, botar a cabeça no lugar, cultivar o teu relacionamento com Deus de uma forma mais profunda naqueles dias, né? E rever os propósitos da sua vida, né? Fazer essas perguntas, né? Eu estou fazendo aquilo que realmente importa, né? O que eu preciso melhorar? Eu deixei de fazer algo que era necessário? Como que está meu relacionamento com Deus? Como que está meu crescimento em virtudes? Como que está meu crescimento em amor ao próximo? Né? É importante ter aí esse cultivo de um tempo mais contemplativo, né? Ainda que para a maior parte de nós que não temos vida religiosa, o catecismo da aula de hoje vai falar um pouco disso, né? Isso seja a exceção, né? Esses dias que a gente pode ali se retirar e ter ali um período mais exclusivo para Deus, né? Mais dedicado à oração mais profunda. Mas se a gente tem isso, né, diariamente, ali alguns minutinhos por dia, né, algumas práticas de piedade que a gente mencionou na semana passada, que é bom a gente fazer com assiduidade, né, ter uns minutinhos para ler o Evangelho, para conhecer Cristo que está aqui, para fazer oração, para fazer uma visita ao Santíssimo. Quando a gente coloca isso pontualmente, parece que o dia inteiro a gente consegue, né, ter uma visão mais contemplativa, né? Você está ali no meio do seu trabalho, mas olha, eu estou aqui com um olho no gato, outro no peixe, né? Eu estou mantendo um olhar espiritual. Eu estou aqui trabalhando, mas eu estou pensando em Deus ao mesmo tempo. Olha, eu estou fazendo esse meu trabalho para Ti, Senhor. Então eu vou fazer o meu melhor, né? Então eu que sou médico, eu vou atender essa pessoa porque eu vou ver Cristo nessa pessoa, né? Como se Cristo estivesse sentado ali do outro lado da mesa, eu estou atendendo a Ele. Eu quero tratar Ele com todo carinho porque eu sei que é uma pessoa doente que você colocou aqui na minha frente, que merece a minha atenção, que merece o meu cuidado, que está sofrendo, e eu quero fazer o meu melhor por essa pessoa. Então, se eu coloco Deus como perspectiva, isso me ajuda a tirar o melhor de mim. E é o que a gente falava, né? Não apenas cumprir a lei é muito pouco. Deus nos pede a perfeição. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, né? Puxa, mas Deus me pede uma coisa muito grande, que para mim, ser humano feito de barro, né? Adão é feito de barro, né? Bem, uma linguagem metafórica, né? Mas a questão aí é que o ser humano é algo muito frágil, é algo muito falível, muito fácil de cair. E Deus me pede essa perfeição? Sim, mas Ele me dá a graça para alcançá-lo, né?
Se eu tento isso sozinho, não consigo. Mas se eu me alimento da graça pelos sacramentos e pela oração, isso passa a ser possível, né? Deus não nos pede nada que não consigamos alcançar, né? E de novo Santo Agostinho faz essa jaculatória tão bonita, né? Senhor, dá-me o que me pedes e me pedes o que quiseres, né? O que você quer que eu faça? É isso que você quer que eu faça? Ok, me capacita para fazer isso que é o que você quer que eu faça, né? E é claro que Deus não vai te pedir nada que esteja além das suas forças, né? Uma vez eu dando essa catequese para jovens, não foi exatamente isso que eu falei, né? Foi a cruz, né? Deus nunca coloca uma cruz mais difícil do que a gente consegue suportar, né? Perguntou, então por que tem gente que se suicida, né? Claro, aquilo que a cruz que vai vir no nosso dia a dia, né? Ao longo da nossa caminhada, uma doença, né? E às vezes a depressão grave é uma doença, né? Deus coloca sabendo que a gente consegue suportar. Se a gente não suporta por nossas faltas, é uma coisa. Se a gente não suporta, não sendo nossas faltas, vamos supor que uma pessoa tem uma depressão tão grave que ele está fora de si, né? É como se ele tem uma doença terminal, né? Já houve um tempo em que a igreja dizia que o suicida ele não merece um enterro cristão. O Concílio Vaticano II coloca isso, né? Que entre a varanda do prédio e o chão, muita coisa pode rolar. A pessoa pode se arrepender, né? E fazer um ato de contrição perfeito e ir para o céu. A questão é, se a pessoa morreu em pecado mortal, essa pessoa não vai para o céu. Então, se ela cometeu um homicídio, né, um pecado grave contra o mandamento não matarás contra ela mesma, ela morreu em pecado mortal, vai para o inferno. Mas ela pode se arrepender no meio do caminho da queda. 2, lembra que o pecado para ser mortal, além de ser grave, ele tem que ser deliberado. As 3 condições de pecado mortal: grave, deliberado e qual é a outra? Consciente, né? Então, eu tenho consciência que é um pecado grave e quero fazer aquilo mesmo assim. Deliberado, assim, eu tenho consciência, se eu botar uma arma na cara dele e matar ele, é um pecado grave, eu tenho consciência, mas, sei lá, aquele exemplo esdrúxulo, né? Uma outra pessoa botou aqui uma arma na minha cabeça, ou você mata ele ou eu mato a sua filha. Talvez não seja um pecado mortal, ele não foi totalmente deliberado. Pecado contra o 3º mandamento, guardar domingos e festas, né? Faltar à missa. Faltar à missa é um pecado grave, né? Você faltou à missa no domingo passado, você não pode comungar nesse domingo, a não ser que você faça a confissão, né? Se a sua falta à missa foi um pecado deliberado, né? Se eu tive uma doença, algo que me impediu de ir à missa, não cometi pecado grave, né? Ou nesse contexto aí que a gente está de epidemia, né? Olha, eu sou aqui um grupo de risco e tal, não sei o que, já foi colocado pelo bispo que o preceito está liberado, ok, você não cometeu pecado grave. Mas fora de condições de epidemia, você tinha plena capacidade de ir à missa e não foi porque, mas eu ia na missa sábado à noite, eu tinha me colocado para ir, mas Flamengo e Vasco, eu vou ver o Flamengo e Vasco, né? E aí você não foi à missa para ver o Flamengo e Vasco, você pecou gravemente. É o pecado mais grave que você possa ter contra o mandamento, que é guardar domingos e festas. Enfim, então o suicida, se ele tem uma depressão grave que aquilo não é deliberado, pode ser que ele esteja no céu, né? Mas se não é o caso, é uma pessoa que tirou a própria vida por covardia, né? Porque não quis lutar contra as dificuldades do mundo, né? Aí não é que a pessoa não aguentava a cruz, né? Porque, por covardia fugiu daquilo, né? São situações diferentes, né? A questão é que nunca vai ser algo que a gente não consegue suportar, né? Se for algo que foi totalmente contra as nossas forças, Deus sabe disso, né? E a gente não vai cair por conta disso. Vamos ao catecismo. Passagens de hoje, a gente vai estar, então, a gente terminou aquela parte lá que fala da oração no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e a gente vai aqui para... A gente falou da oração da Virgem, né, que Nossa Senhora silenciava, mas guardava todas as coisas no coração, né? Isso é muito importante, né, que todos esses ensinamentos da catequese de adultos, ou você vai ler um livro de leitura espiritual na sua casa, um ponto da Bíblia que te marcou, leve isso para a sua meditação pessoal. Nossa Senhora guardava essas coisas no seu coração, né?
às vezes algo que o Frei João falou na homilia, às vezes uma oração da liturgia, né? A liturgia tem tantas orações bonitas, né? Você pega ali a oração coleta da missa, aquela oração que a gente faz ali antes de começar a liturgia da palavra, às vezes tem uma oração curtinha, mas tão bonita, né? E você guardar aquela oração coleta ao longo do seu dia, ó, memoriza, às vezes é uma frase, anota, leva ela para o seu dia a dia para você ficar mastigando aquilo, é tanta riqueza que você tira dali. Bom, estamos então no artigo 3, não é no artigo 3 não, o tempo da igreja já passou para o capítulo 2, a tradição da oração, parágrafo 2650. Eu acho que hoje a gente consegue ler na íntegra aí os trechos que eram propostos aí para a aula de hoje, né? Parágrafo 2650, é o capítulo 2, a tradição da oração. A oração não se reduz ao surgir espontâneo de um impulso interior. Para rezar é preciso querer. Então isso reforça um conceito que a gente veio trabalhando na semana passada, né? Eu não vou rezar apenas na hora que me dá vontade. Eu devo fazer um propósito firme de querer rezar sempre. Querer rezar sempre. Por quê? Muitas vezes eu não vou ter vontade. Essa brincadeira que a gente fez, assim, ontem eu estava com vontade de ver o Flamengo e Vasco, né? Então, você vai chegar em casa, às vezes, de um dia atribulado de trabalho, a tua vontade vai ser ali brincar com os filhos, né? Nem sempre a gente vai ter vontade de fazer oração. E se você para ler a biografia de alguns santos, alguns deles dizem que na maioria dos dias eles não tinham vontade de fazer oração. Eu quero aqui assistir uma série no Netflix, eu quero ficar um pouquinho com meus filhos, né? Eu preciso aqui adiantar um relatório difícil que eu vou ter que preparar para o trabalho para a semana que vem. Eu quero passar um tempo aqui com a minha esposa, sair para almoçar. A gente sempre vai ter coisas que muitas vezes vão nos agradar mais do que fazer oração, né? Desenvolver esse gosto pela oração é algo que a gente deve lutar e desenvolver ao longo da vida. E muitas vezes não vai vir. Muitas vezes a oração vai ser seca, né? Algumas pessoas que estão no começo da vida ascética, né, da vida interior, Deus concede, né, um prazer sensorial específico, né? Puxa, eu vou lá para a oração e aquilo me traz ali, né, uma riqueza, né, uma paz, né? É muito bom, né? E isso é comum isso acontecer no começo da vida ascética. Mas São João da Cruz vai descrever, né, um período que acontece depois, quando você começa a evoluir mais na vida ascética, que chamam de noite escura dos sentidos, né? Parece que aquele prazer com a oração acaba. Eu estou rezando aqui, né? Olha, eu já estou em amizade com Deus, eu não estou mais cometendo pecados mortais, não estou pecando mais pecados graves, me dedico à oração, mas, sei lá, parece que da oração não sai nada, né? É uma coisa seca, uma coisa que é mais difícil eu perseverar em fazer, porque parece que aquelas luzes que eu recebia no começo eu não estou mais recebendo, aquela alegria interior que eu recebia na oração eu não estou mais recebendo. É normal que seja assim. Muitos santos passaram por isso, né? São João da Cruz chama, né, de noite escura dos sentidos, né? Parece que eu estou num deserto, um período de aridez, né? Mas persevera mesmo assim. Puxa, e se eu não sinto essas coisas interiores, como eu vou saber que a minha oração está me dando frutos? A gente falou na semana passada. Verifica se você está amando mais a Deus. Faz seu exame de consciência. Você está sendo uma pessoa melhor? Você está sendo melhor e às vezes isso vai se refletir no amor ao próximo. O amor a Deus e o amor ao próximo andam juntos. É mais difícil a gente mensurar o nosso amor a Deus. O amor ao próximo é mais quantificável, é mais matemático, é mais objetivo, é mais fácil medir, né? A gente brinca, né, que o exame de consciência é como se fosse a contabilidade da sua empresa, né? Chegar no final do seu dia, bota aí na ponta do lápis, né? O que você fez de bom, o que você fez de ruim, né? O que você evoluiu hoje. Qual é o propósito que vai fazer para o dia de amanhã? Pô, eu estou vacilando sempre nisso aqui. No dia de amanhã eu vou melhorar nisso, né? Eu estou demorando muito para sair de casa, eu não consigo fazer a oração da manhã ali antes de começar meu trabalho, porque eu estou fazendo um mega café da manhã, né? Pô, eu boto o pão, boto a manteiga, boto na torradeira, preparo, faço um ovo mexido, né? Afinal, os nutricionistas dizem hoje em dia que é melhor você comer ovo do que comer pão no café da manhã, proteína e tal. Sei lá.
toma um café da manhã mais enxuto, cara. Às vezes você economiza o tempo ali, e às vezes isso é o propósito que você vai fazer no exame de consciência. Se é o tempo que eu estou tomando no café da manhã está me tirando a minha oração da manhã, quando eu chego no trabalho já está na hora de começar o expediente, eu vou fazer um café da manhã mais rápido. Então proteína que é uma boa, não dá tempo de fazer o ovo, eu vou tomar aqui um natural whey, né, essas coisas, né, que o pessoal toma aí, né? Enfim, coloca um propósito concreto para você vencer ali onde você está escorregando, né? Eu vou encurtar meu tempo do banho, ou não vou tomar banho de manhã, ou tomar banho quando eu volto, porque de manhã eu tô com sono, aí o banho fica ali mais, naquele sonolento ali no banho, né? Sei lá, né? Vou acordar 10 minutos mais cedo. Você vai fazer propósitos concretos do que você pode fazer amanhã. Não é um propósito, uma coisa que você vai fazer ano que vem. Quero ver se você já esqueceu o propósito que você fez. Um propósito que eu vou fazer amanhã para não cair naquilo que eu estou caindo. E aí, se você está crescendo em amor, né? A gente deu esse exemplo, eu estou telefonando para minha esposa todos os dias. Quando eu chego em casa e ela começa a trazer todos os problemas dela para cima de mim, eu ouço com um sorriso. Ou o contrário, né? A esposa, o marido que pela 5ª vez botou a toalha molhada em cima da cama, apertou a pasta de dente no meio e não na ponta, tá ali na hora do jantar, mas tá no celular, não tá dando atenção para a família. A esposa que mesmo assim corrige, não deixa de corrigir, mas corrige com amorosidade, né? E às vezes isso são bons propósitos de amor, né? Não deixar as coisas erradas como estão, mas corrigir com amorosidade, né? Quantas vezes a gente corrige com aspereza exatamente as pessoas que são mais próximas de nós, né? Aquela pessoa que é distante, a gente corrige com cheio de dedos, né, para falar alguma coisa. Mas quando é o marido e a esposa, a gente desce o sarrafo, né? Eu lembro uma vez, né, eu fui pegar um plantão no CTI do Rios D'Or, né, 7 da manhã, e o casal, era um casal que estava de plantão à noite, 2 médicos, marido e esposa, estavam de plantão à noite, né? E aí eu cheguei, 10 para as 7, estava tendo uma intercorrência com algum paciente, e a mulher vira pro... Eu não sabia que era um marido e mulher, mas vira pro seu colega de plantão, usa um palavrão, fulano, não vou repetir o palavrão, agora vai você, que a noite inteira eu fiquei lá para que você pudesse descansar, agora levanta essa bunda daí e vai. Eu, caramba, que relação entre colegas, né? Não, porque eles são marido e mulher. Eu fiquei pensando nisso depois, se são marido e mulher, é normal, né, xingar o outro, né, marido e mulher, né? E, não é normal, gente. Exatamente a mulher que é aquela esposa, aquela pessoa que você jurou ali no altar, né, o seu amor, né, exatamente essa que você tem que ser. Tão mais, claro que nenhum ser humano você deve xingar, mas muito mais a sua mulher. E às vezes, né, marido e mulher é normal, né, você falar um pouco mais grosso. Não, às vezes você mensura o seu amor, se você está crescendo em amor, se você está mais tolerante com o seu marido e com a sua esposa, né? E sem oração, não conseguimos. Olha, é muito difícil, né? Puxa, quem tem alguns anos de casado já sabe como é difícil às vezes, né? Você... aquelas mesmas coisas o tempo inteiro e você sempre manter aquele sorriso, né? Mas você decidiu amar aquela pessoa, né? O amor é uma decisão, o amor não é um sentimento. O amor é um ato da vontade. Eu decidi aquilo, né? Então você vai ver, a minha oração está árida, não está me dando frutos sentimentais, mas está me dando frutos muito objetivos que eu consigo mensurar no meu exame de consciência. Eu estou mais paciente com meus filhos, né? O meu do meio, como às vezes eu exagero, às vezes no esporro ali, que o meu do meio é muito atacado, né? Com frequência na minha confissão eu falo, olha, exagerei aí, pequei o pecado de ira aí, porque exagerei ali com o Tiago, ali que o Tiago é atacado. E às vezes eu vou mensurar se a minha oração está sendo eficaz, se eu estou mais tolerante com o Tiago, se eu estou mais paciente, né? De novo, né? Às vezes o amor não é deixar de corrigir, mas é corrigir por amor. São José Maria Escrivá ensina no livro Caminho, né? Não deixes para corrigir na hora, né? Quando a raiva está mais acesa, né? Espera um dia, ou às vezes 2, que aí a raiva já passou e quando você for falar para a pessoa, o teu raciocínio vai estar mais límpido, né? Você vai conseguir argumentar melhor. Mas olha só, não deixa de corrigir. Não é que passou 2 dias, passou um dia, passou 2, a raiva passou, deixa isso para lá. Mas você vai corrigir por amor ao seu irmão. Essa é a correção fraterna, né? Eu corrijo não
para ser uma válvula de escape da minha raiva. Eu corrijo porque eu quero que a pessoa melhore, porque a pessoa precisa melhorar, né? E aí eu vou corrigir com muita delicadeza, com muita amorosidade, né? E isso é algo mensurável, se eu estou fazendo isso ou não, né? É algo mensurável se eu estou melhorando, sei lá, as práticas de mortificação que eu me propus. Puxa, para eu diminuir esse meu apego às coisas materiais, eu me propus uma penitência. A minha penitência vai ser: eu não vou abrir o WhatsApp durante o dia, exceto, sei lá, uma vez 8 da manhã, uma vez meio-dia e uma vez 7 horas, que às vezes tem alguma coisa importante que vão mandar, mas eu não vou ficar o dia inteiro olhando o WhatsApp. Fez esse propósito. E aí? Aí você vai ver no seu exame de consciência, sem oração, você cai e você não consegue. Você vai ver no seu exame de consciência: puxa, eu consegui cumprir o propósito. Pô, que legal, consegui cumprir o propósito. Isso que eu falo, é bom no exame de consciência a gente não ficar vendo só as coisas negativas, né? É bom incluir isso também, o que fiz de ruim, mas o que fiz de bom. Não para a gente se envaidecer, né? Poxa, agora eu sou um santo. Não olhei o WhatsApp às 6 da tarde. Ninguém vai se envaidecer porque não olhou o WhatsApp às 6 da tarde. Mas é bom, porque isso permite a gente avaliar se a gente realmente está crescendo em amor a Deus, né? Isso lembra aquela reunião que Cristo teve com os 72, né? Que ele pega 72 discípulos e manda para as cidades, né, para pregar, e depois ele se reúne. E aí, o que vocês fizeram aí? Porra, Senhor, foi muito bom. Aí os demônios respondiam, a gente curava a doença. Porra, foi sensacional, espetacular. É isso, o exame de consciência você está conversando. O exame de consciência é oração também. Você está conversando com o mestre, você está colocando as coisas boas ali para ele também, né? E está dividindo isso com ele. Pô, que legal, né? É bom a gente dividir as coisas boas. A gente não divide as coisas boas do nosso dia com os nossos amigos? Como que a gente não vai dividir as coisas boas do nosso dia com o nosso maior amigo, que é Deus, né? Que é Cristo? Então, colocar as coisas boas também. E a gente mede se a nossa oração, ainda que esteja sendo árdua, ainda que a gente não tenha frutos sensoriais, pensem, frutos sensoriais é o que menos importa, né? Eu estou indo lá para um grupo de oração que eu tenho lá do grupo não sei quem das quantas, e puxa, eu saio de lá, pô, com aquela paz e tal, mas e aí, você está sendo uma pessoa melhor? Você está crescendo em virtudes? Você está melhorando como marido, como pai de família, como profissional, como colega de trabalho, né? Ou você está fazendo as mesmas safadezas, né? Talvez o grupo de oração esteja te dando prazeres e não esteja te contribuindo com mais nada, né? Será que você está rezando bem? Né? Porque é preciso melhorar a qualidade da oração, né? E isso é um esforço que a gente deve fazer, né? Puxa, minha oração não está de qualidade, né? A oração sempre é eficaz, né? A gente costuma brincar, né? Qual é o pior terço? O pior terço é aquele que não é rezado. Vai lá, vale a pena eu rezar o terço enquanto eu estou no trânsito? Vale. Vale a pena rezar o terço enquanto eu estou lavando louça? Pô, estou lavando louça e estou ali, botei assim, tem hoje tantos, né, terço com o Papa Francisco, você bota ali, o Papa vai rezando, você vai rezando junto com ele, né? Tá lavando a louça ali, tá fazendo uma oração vocal, vale. Claro, se você tem um terço que você tá ali compenetrado naquilo, né, melhor, mas às vezes as circunstâncias não dá, o pior terço é aquele que não é rezado, né? Mas vê a qualidade da sua oração, você está buscando um local de mais recolhimento, uma hora do dia que você está descansado, eu vou deixar para fazer oração mental 11h30 da noite, né? Você não vai rezar, você vai dormir, né? Então, a hora do dia que você esteja atento, né? Você vai vendo ali quais são as circunstâncias. Isso é uma luta, né? Na nossa vida ascética, a gente vai vendo o melhor momento de fazer a oração, né? Onde ela vai dar mais frutos, né? E como que a gente mede isso? No exame. Você vai vendo, eu estou sendo uma pessoa melhor ou não? A tradição da oração cristã é uma das formas de crescimento na tradição da fé, sobretudo pela contemplação e pelo estudo dos fiéis que guardam em seu coração os acontecimentos e as palavras da economia da salvação e pela penetração profunda das realidades espirituais que eles experimentam. Então, aquela coisa, né? Levar as coisas ao coração, né? Meditar nas fontes da oração. O Espírito Santo é a água viva que no coração orante jorra para a vida eterna. É ele que nos ensina a aurir essa água na própria fonte, Cristo. Ora, existem na vida cristã fontes em que Cristo nos espera para nos dessedentar com o Espírito Santo. Então, essa metáfora, né, da água da fonte que a gente falou na semana passada, né, aquela comparação tão bonita que Santo Agostinho faz. A oração é a união da sede de Deus com a nossa sede, né? E lembrar disso, puxa, eu pelo menos acho isso tão reconfortante, né? Pensar que Deus espera pela minha oração com sede,
né? Deus está ali o tempo inteiro falando, puxa, será que agora o Renato vai parar para conversar um pouquinho comigo? Né? Eu fiz aquela comparação com a Joana, né? Eu estou ali rezando o terço, a Joana é minha filha mais velha, eu estou ali rezando o terço no corredor, eu botei ela para dormir, ela está ali deitadinha, ó, papai agora vai rezar o terço, você fica aí quietinha, depois se você ainda estiver acordada, papai volta aqui para te fazer um cafuné. Eu estou ali rezando o terço no corredor, papapá, e aí cada vez que eu ando pelo corredor e passo pela porta do quarto dela, ela pensa, será que agora que o papai vai entrar para fazer um cafuné? Né? E também Deus pensa assim, né? Puxa, será que agora que o Ângelo vai parar para conversar um pouquinho comigo? Né? Ele está cheio de sede, de amor pela nossa atenção. Né? Ele quer a nossa oração antes de nós. Né? Ele tem essa sede por nós. Né? E Santo Agostinho descobre, né, que, puxa, eu também tenho sede de Deus. Né? Por que as coisas do mundo não me completam? Né? Eu compro um carro, puxa, eu queria porque queria comprar aquele Honda Civic, né? Eu compro aquele carro, daqui a pouco já perdeu a graça, né? As coisas materiais, né, vão perdendo a graça, as coisas não completam mais a gente, né? Por quê? Porque no fundo o nosso coração quer Deus, né? E Deus se coloca um pouco de si na sua matéria criada, na criação. Aquilo da criação que nos dá prazer porque tem um pouco de Deus ali, mas um pouco. Então não nos completa, só o que nos completa é Deus. A gente tem essa sede de volta. E na oração junta essa sede que a gente tem de Deus pela sede de Deus que tem pela gente, né? É tão bonita essa comparação. A palavra de Deus. A igreja exorta todos os fiéis cristãos com veemência e de modo particular a que pela frequente leitura das divinas escrituras aprendam a eminência ciência de Jesus Cristo, né? A gente falou um pouco esse conceito, né, na aula passada, né? Ele está colocando aqui fontes de oração, né? Já que eu estou falando que é preciso rezar, né? Não só disponibilizar tempo, mas rezar melhor, né? E aí eu não vou falar que existem várias técnicas de oração, né? Se você forem ler os livros espirituais aí, né? Santa Teresa, Santo Agostinho, o que não falta são formas de rezar. E você vai adaptar a forma que funciona melhor para você. Mas existem formas de rezar que são consagradas aí pela tradição da igreja, né? E uma que ele está falando aqui é a Lectio Divina, né? Isso é uma forma de orar, a leitura orante da palavra de Deus, né? Que a gente falou tanto na liturgia no mês de setembro, que é um mês dedicado à Bíblia, né? Sabem fazer Lectio Divina? Como é que a gente faz Lectio Divina? Você lê um pedaço da Escritura e aí você vai ler, parar. O que esse pedaço da Escritura quis dizer? Então, já que a gente está falando desse negócio da sede, né, eu vou ler lá João 4, né, aquela cena que Jesus se encontra com a samaritana no poço de Sicar. Acho que a gente leu na semana passada, não me lembro, acho que sim. Jesus estava com sede e sentou ali, né? A gente leu semana passada. E a samaritana, olha, dá-me de beber, né? E a samaritana, puxa, você que é judeu, porque os judeus não falavam com os samaritanos, vai pedir para eu, mulher e samaritana, para te dar de beber? Olha, se você soubesse quem é que te pede de beber, né? Eu que tenho aquela água que quem beber não voltará a ter sede. Então você para ler Lectio Divina, para pensar no significado concreto daquilo que você está lendo. E aí você já tira frutos, né? Jesus, perfeito Deus, perfeito homem. Jesus é homem, igual a nós em tudo, exceto no pecado. E como homem tem sede. Jesus sofre uma sede humana. É uma pessoa que está aqui fatigada, né? Olha como Jesus se cansava, né? Às vezes você chega no final do dia do trabalho, né? Eu brinco, né? Que o meu primeiro turno do trabalho eu vejo os pacientes internados nos hospitais, é minha manhã. Aí de tarde eu vejo os do consultório. De noite, às vezes, é o terceiro turno. Tem 3 crianças para tomar conta em casa, né? Pô, vou pro terceiro turno aqui. Que às vezes quando eu chego, a Laila tá exausta, né? Ainda mais agora que não estava tendo escola, né? Estão os 3 lá. Pelo amor de Deus, pega aqui no colo. Vai, descansa um pouquinho, deixa que eu fico um pouco com eles, né? Vou pro terceiro turno. E às vezes isso é exaustivo, né? E é muito rico você ver que, olha, Jesus também ficava exausto. Ele senta ali exausto no poço de Sicar, né? Pô, tô morrendo de sede, me dá aí um copo d'água, pelo amor de Deus, eu tô exausto. É bonito você contemplar esse lado humano de Cristo. Então, primeiro ponto, Lectio Divina, veja a Escritura concretamente. O que ela está dizendo? Está me dizendo que Cristo estava exausto. A gente vê isso também naquela passagem do barco afundando na tempestade, né? Para pensar, pô, você tem ondas tão fortes. O barco vai para lá e para cá. Cara, o barco vai afundar. O que Jesus está fazendo? Está dormindo. Pô, já está exausto. Por quê? Se vocês forem ler um pouco antes, nessa passagem da Escritura, ele tinha ficado lá na multiplicação dos pães, né?
ficou o dia inteiro pregando. Pessoal, os discípulos, né? Jesus, manda o pessoal embora, porque, tá tarde, a gente ficou aqui pregando o dia inteiro, eles têm que comer, né? Tá todo mundo com fome. Eles têm que comer? Dá vocês mesmos de comer. Então, depois de pregar, ele ficou ali multiplicando os pães, né? Para que todo mundo comesse, cuidando das pessoas. E aí, depois da multiplicação dos pães, o que ele faz? Agora vocês estão cansados, né? Ele estava exausto também, mas ele coloca os outros em primeiro lugar. Vai vocês no barco, que eu fico aqui com a galera, porque senão ninguém vai te dar paz. Vai todo mundo no barco, ele fica lá com os discípulos, né? E o que ele faz depois? Sobe no monte para rezar. Ele não dormiu aquela noite, ele ficou rezando lá em cima, porque ele sabe que ele precisa fazer oração. Ele quer... Puxa, lembra daqueles conceitos lá que a gente falou em Cristologia, né? Para quem não pegou o primeiro bloco, em Cristologia a gente falou um conceito que era união hipostática, que é algo que Cristo tem. Ele tem a natureza humana e a natureza divina unidas numa só pessoa. Então, se você parar para pensar, puxa, Cristo precisa rezar, ele tem a natureza divina nele mesmo, ele tem um relacionamento com o Pai dentro dele mesmo. Ainda assim ele reza, ele para e sobe na montanha para rezar. E aí quando está todo mundo dormindo, ele mete o pé, vai andando, né, é o fantasma ali andando sobre as águas, chega na barca e, exausto, dorme. Começa a chover, a tempestade vai derrubar a barca, ele está dormindo. Cristo está exausto. É o primeiro ponto, né? Você está lendo ali, você... Veja o que a Escritura está dizendo concretamente. Segundo ponto, tira o significado abstrato agora daquilo, né? Eu vi em concreto, agora eu tenho um significado metafórico, um significado alegórico que eu tenho aqui. Por exemplo, isso que a gente falava, né? Aqui eu tenho o encontro da sede de Deus com a sede do homem. A samaritana que estava com sede indo até o poço, Deus que está com sede indo até o poço. Deus tem sede de almas, Deus tem sede do nosso amor, porque Deus nos ama primeiro. Então, quando optamos por amar a Deus de volta, estamos correspondendo a alguém que nos amou primeiro e nos amou mais, né? Então, Deus, ele tem essa sede pelo nosso amor, ele está ali, né? A comparação que eu fiz da Joana lá, do Renato rezando o terço, né? Você está ali no seu trabalho, no centro da cidade, eu falei semana passada, você passa por uma igreja no caminho para o teu restaurante lá que você almoça, lá o teu PF, lá durante a semana. Puxa, Deus está ali dentro, realmente presente no sacrário. Ele está, puxa, será que o Felipe vai entrar aqui para ficar um pouquinho comigo, né? Para me fazer um carinho? Ele tem essa sede do nosso amor. A gente vê isso na Escritura, por exemplo, naquela passagem do filho pródigo, né? Que está o pai lá na varanda, olhando, né? O filho pródigo há anos que pediu herança, foi embora para uma terra distante, e o pai lá todo dia na varanda olhando quando ele vai voltar, E olha ele lá! E ele sai correndo para dar um abraço, né? Deus não vê a hora da gente chegar, ele tem essa sede por nós, pelo nosso amor, nos quer bem, como um pai que ama seu filho com um amor perfeito, porque é um amor de Deus e não o nosso amor perfeito de pai humano, né? Como o próprio Jesus fala, vocês que são maus sabem dar coisas boas para os filhos de vocês, né? Que pai que dá um ovo, um escorpião quando um filho pede um ovo, que pai que dá uma pedra quando um filho pede um pão, né? Se vocês sabem dar coisas boas para os seus filhos, ainda mais o Pai Deus, que te ama tanto, vai querer te dar coisas boas. Então, vê nessa cena da sede de Jesus, essa sede de Deus pelo nosso amor, porque Ele quer o nosso bem e sabe que o melhor que pode acontecer para a gente é amá-lo de volta. Então, você, Lectio Divina, você lê, vê o significado concreto, vê o significado alegórico. Conhece mais como Deus age, né? Você vai lendo os evangelhos, né? Você vai conhecendo como é o comportamento de Jesus, né? Então, dispensa eles aí para, olha, Jesus não dispensava o pessoal que estava comendo, não, ele vai lá, não, dê vocês mesmos que comer, né? Jesus não faz as coisas sozinho, né? Eu acho isso muito interessante também, que isso é um ponto que a nossa fé se distingue da fé dos nossos irmãos protestantes, né? Porque os protestantes, eles têm um conceito que eles chamam de solus fidei, né? O Lutero dizia, acho que até mais Calvino do que Lutero, que para ir para o céu basta ter fé. Calvino com essa teoria da predestinação, né? Aqueles que têm fé são predestinados e tal, porque a gente se salva pela fé e não pelas obras, né? Que ele cita ali a carta de São Paulo aos Romanos para chegar a essa conclusão. E um argumento que eles têm em relação a isso olha, o que é o Renato fazer boas ações? O que são as boas ações do Renato
perante a um Cristo que se deu na cruz por mim? Nada. Aquele ato de amor de Cristo foi tão maior de ter se dado na cruz, que tudo aquilo que eu faço não vai ter valor nenhum para conquistar a graça, já que Cristo se deu até a morte de cruz por mim. E a resposta católica é que não é assim. Por quê? Porque Cristo se dá até a morte de cruz, mas Ele quer a nossa coparticipação. Os nossos esforços, as nossas boas ações andam junto com a paixão de cruz. Ele não faz as coisas sozinho. Ele quer a nossa coparticipação. Ele podia fazer um estalar de dedos e aparecer pão para aquela galera toda comer. Mas ele não. Eu quero que vocês participem. Vejam aí quem trouxe alguma coisa para comer. Olha, aquele menino tem 5 pães e 2 peixinhos. Então, peraí. Pega as pessoas, divide as pessoas em grupos de 50. Não é isso que ele faz na participação dos pães? Então, existe um componente humano aí, de ordenação, né? Não, vamos organizar. Para dividir, né? É melhor que fique organizado. Divide em grupos de 50, vamos ver quem trouxe o quê. Ele não precisava dividir em grupos de 50, ele ia multiplicar aqueles pães, ia sobrar 12 cestos cheios. Qual era a diferença de dividir em grupos? Não, porque ele quer o lado humano. Ele quer que nós coparticipemos com ele dos seus milagres. Ele quer que coparticipemos com ele da salvação, né? Então, nas bodas de Caná, Nossa Senhora falou, olha, está acabando o vinho, né? Tá não, faz assim, tem vinho. Ele não é Deus? Ele não é onipotente? Ele podia fazer isso. Não. Pega essa talha, vai lá no rio, onde... Quem já foi em Israel sabe que Israel é deserto. Onde que aquele pessoal ia pegar aqueles tonéis de pedra para encher de água? Pô, que sacanagem Jesus fazer isso com eles, né? Pô, o pessoal ficar com dor nas costas, depois ir lá no meio da festa, andar, 10 quilômetros para achar água, sabe-se lá onde, encher o tonel, carregar aquele negócio. No outro dia, o outro que tinha hérnia de disco, ficou lá com as costas todas doendo. Lá, pô, para que Jesus fez isso? Porque ele quer, e Lectio Divina, você vai conhecendo como Cristo age. Porque ele quer a nossa coparticipação. Então o milagre foi ele que fez, transformou água em vinho. Mas aquela ação humana que você fez teve um papel no milagre. Ele não precisava, mas ele quis, por amor a gente. Porque a gente passa a ter um mérito também quando a gente coparticipa, né? Então é isso que a gente falava, né? O problema do ativismo. Se a gente não une as nossas ações à oração, falta nas nossas ações esse lado sobrenatural que vem de Cristo. E as nossas ações passam a dar menos fruto, né? E de que adianta aquele pessoal ir lá carregar o tonel cheio de água nas bodas de Caná se Cristo não transformasse em vinho? Nada. Nem adianta nada, continuaria faltando vinho. De que adianta dividir o pessoal em grupos de 50 se eram 5 pãezinhos e 2 peixes para milhares de pessoas? Nada. Não ia dar para 2, 3 comerem, né? Mas tem a graça junto. Então, o nosso esforço unido com a graça. Então, você, pela Lectio Divina, você vai conheça. Primeiro ponto, significado concreto. Segundo ponto, significado metafórico ou alegórico. Tem autores que chamam de significado alegórico. Terceiro ponto, conhecimento de como Cristo age. Quarto ponto, você conversa de volta. Como eu correspondo? O que eu respondo? Cristo me ensinou algo com essa passagem. O que eu respondo a ele? Olha, Cristo, aprendi aqui que eu tenho que ser mais organizado para meus empreendimentos darem mais certos, né? Então eu vou me planejar melhor, eu vou dividir em grupos de 50, eu vou ver quem trouxe o quê, eu vou criar aqui um propósito para me parecer mais contigo, né? Então o quinto seria fazer esses propósitos, né? Você responder e fazer propósitos. Então essa é uma técnica de Lectio Divina, tem várias, né? Meditatio, completatio, não vou entrar em grandes pormenores aqui, mas isso é uma técnica de Lectio Divina. É uma técnica de você usar a Bíblia como um instrumento para a sua oração, pegando aquelas passagens, meditando em cima delas, usando essas etapas que a gente citou aqui, respondendo de volta. Lembra que oração é diálogo. Deus fala, a gente fala, vai e vem. Vão ter dias que você vai estar mais cansado, que Deus vai falar mais, né? Às vezes na sua consciência, às vezes na palavra. Às vezes um dia que você não consegue falar nada de volta, mas você vai ficar só lendo, aprendendo o que ele tem a te dizer. Outro dia você vai ter um monte de coisa que você quer botar para fora, né? Em geral, quando a gente está passando perrengue, né? Você quer fazer as suas súplicas, né? E Deus vai falar menos e a gente vai falar mais. Mas a questão é que a oração vai e volta, tem diálogo, né? Então, a palavra de Deus. 2, a liturgia da igreja.
a missão de Cristo e do Espírito Santo, que na liturgia sacramental da igreja anuncia, atualiza e comunica o mistério da salvação, prolonga-se no coração de quem reza. Os padres espirituais comparam às vezes o coração ao altar. A oração interioriza e assimila a liturgia durante e após a sua celebração, mesmo quando é vivida no segredo, né? Então, é aquilo que eu falava, né? Sobre a oração coleta, por exemplo. Qual é a oração coleta? É aquela oração que tem na missa antes de começar a liturgia da palavra, né? Sei lá, para eu dar um exemplo aqui, deixa eu pegar o missal de hoje. Eu ainda não fui na missa hoje, eu vou 5h30, né? Mas para quem já foi na missa hoje, abrindo aqui o missal. Peraí. Eita. Missal. Qual era a oração coleta? Aqui. Ato penitencial, glória. Aqui, coleta. Ó Deus, sempre nos precede e acompanha a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por vosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. É uma oração curtinha, né? Mas às vezes é algo ali do dia que você vai levar para o seu dia, né? E ao longo do dia você vai voltar a ela, né? Sempre nos preceda, então vem antes de mim e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos de fazer. Então, às vezes, aquela hora que você estava ali no sinal do trânsito, que o moleque te pediu dinheiro e você estava preocupado ouvindo ali na CBN, aí se o Copom vai aumentar a taxa de juros ou não, né? Pô, peraí, cara, esteja atento, né? Para que sempre estejamos atentos ao bem que devemos fazer. Peraí, eu estou preocupado aqui se eu vou botar o meu dinheiro no fundo DI e tal, sabia? Aqui atrás, mas tem um moleque aqui necessitado pedindo dinheiro na minha janela, cara. Isso aqui é mais importante. Então, às vezes você renovar a oração coleta ao longo do dia, pô, eu estou prestando atenção aqui, o que Deus quer de mim, o bem que eu posso fazer um bem maior aqui nesse momento, dando dinheiro para esse moleque, né? Então, trazer a uma oração da liturgia, meditá-la no coração ao longo do dia, né? Então, a liturgia nos dá não só as orações da missa, que são muito bonitas, às vezes quem tem esse hábito de rezar a liturgia das horas, nem sempre todas, né? Eu vou rezar as vésperas, vou rezar sei lá, esqueci agora o nome das orações, né? Tem as vésperas, tem as laudes, vou rezar as laudes. Pegou ali um verso de um salmo que teve um significado maior para você e você guardou ele ao longo do dia, né? Tem muita gente que reza certas orações em dias de semana. Por exemplo, eu gosto de rezar o Salmo 2 na terça-feira. O Salmo 2 é um salmo que fala da filiação divina. E ele vai ter um verso lá: Tu és meu filho, eu hoje te darei, eu hoje te gerei. Pedes-me e te darei toda a terra. E às vezes é uma oração que eu vou levar no meio do dia, né? Pô, eu tô aqui na dificuldade, as coisas não estão dando certo no trabalho e tal, mas poxa, Deus é meu pai, Ele está no comando. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, pedes-me e te darei toda a terra. Então, isso me dá uma confiança aqui para eu trabalhar melhor, assim, né? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Em algum momento aqui a coisa vai se resolver. E se eu estou numa dificuldade é porque Deus quer que eu tire algum aprendizado dessa dificuldade que eu estou passando agora. Isso vai me fazer crescer como ser humano. E às vezes isso aumenta a minha esperança. Quando eu lembro que eu sou um filho de Deus. É um verso ali da liturgia, né? Nesse caso aqui do Salmo 2, que eu guardei e que vai me trazer luzes, né? Para eu viver melhor o meu dia a dia ao longo do dia. As virtudes teologais. Entramos na oração como entramos na liturgia, pela porta estreita da fé, né? Se eu não tenho fé, que sentido faz orar? Se eu não tenho fé, que sentido faz eu visitar os sacramentos, né? É engraçado, né? E hoje a gente vive isso na igreja, né? Essa dissociação fé e sacramento. Teve algum documento que eu li aí, acho que era um documento do Concílio Vaticano II, que outro dia alguém me mandou, e era muito interessante, que falava sobre isso, né? Dissociação, fé e sacramento. Os sacramentos não fazem sentido, né, sem fé, né? E ainda assim isso acontece pra caramba. Quantas pessoas que não têm fé, não vivem uma vida cristã, mas batizam seus filhos, ainda bem, né? Eu batizo porque sei lá, tradição, né? Quantas pessoas que não têm fé, mas casam na igreja, né? Por que você casou na igreja, né? Sei lá, é tradição, porque minha avó ia ficar feliz em me ver entrar de vestido de noiva ali e tal, né? Às vezes, o matrimônio na igreja é um sacramento, gente, né? E como a gente vê, às vezes, essa dissociação, né, fé e sacramento, que o sacramento perde um pouco o sentido, né, sem a fé.
Eu vou comungar, mas eu não acredito que realmente é Deus que está ali, né? Para pensar, todas as pessoas que deveriam, né? Mas será que todas as pessoas que comungam realmente acreditam que é Deus verdadeiramente presente que está ali naquele pão? Ou faz apenas com uma forma de ritual, né? Que passa a ser até um pecado de sacrilégio, né? Se a gente comunga sem acreditar que é realmente Deus que está ali, né? E que aquilo ali nada mais é do que um pedaço de pão. Passa a ser até um pecado de sacrilégio, né? Mas é comum essa dissociação fé e sacramento, né? Buscar o sacramento sem fé e o contrário, né? Não, eu tenho fé, eu sou católico e tal, mas eu não acho que eu preciso ir na missa. Eu posso ter aqui minha relação com Deus aqui da minha casa. É o contrário também. A pessoa diz que tem a fé, mas não tem o sacramento. Então, é um parênteses, né? Tem um documento muito bonito que fala sobre essa dissociação fé-sacramento. Então entramos na liturgia, nos sacramentos, pela porta da fé, né? Sem a fé, os sacramentos perdem um pouco o sentido com essas exceções aí que não sei se são exceções, que para mim continua sem sentido, né? Eu batizar meu filho sem acreditar que aquilo vai fazer alguma coisa para ele. Eu simplesmente estou molhando ele na água. Qual é o sentido? What's the point? Por meio dos sinais de sua presença, procuramos e desejamos a face do Senhor, e é sua palavra que queremos ouvir e guardar. O Espírito Santo nos ensina a celebrar a liturgia na expectativa da volta de Cristo. Então a gente falou da fé, a gente está falando aqui de virtudes teologais, vocês lembram quais são as 3 virtudes teologais, né? Lá no começo das aulas dos mandamentos a gente falou de virtudes. Falamos das 4 virtudes cardeais. Lembram? Quais são as 4 virtudes cardeais? Temperança, fortaleza, justiça e prudência. E as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Né? As 3 virtudes teologais são aquelas que a gente não precisa conquistar, né? A gente deve cultivar, mas que Deus infunde no nosso coração pelo batismo. Pelo batismo a gente ganha infuso no coração a fé, a esperança e a caridade. A fé é acreditar não só em Deus, né? Mas acreditar que Deus nos ama, né? Lembra que o diabo também tem fé, né? Eu sei quem tu és, Jesus Cristo. Tu és o Cristo de Deus, né? O demônio fala isso, né? O diabo acredita que Deus existe. Ele só não acredita que Deus o ama. Então não basta ter fé, acreditar em Deus, mas acreditar que Deus me ama. Isso é fé, né? Essa é a virtude teologal da fé. E sem fé com fé a gente entra nos sacramentos. E a esperança, que é essa expectativa da gente amar de volta. Esperança é acreditar que eu posso vir a amar Deus de volta, né? E o que é a caridade? Efetivamente amar Deus de volta. Caridade é o amor, né? Caridade é quando eu amo Deus de volta, né? Que é a mais importante. Quando eu estiver no céu, eu estou vendo Deus face a face, não faz sentido mais ter fé. Estou vendo Ele aqui, vou ter fé. Faz sentido eu esperar chegar no céu. Eu já estou no céu, mas a caridade continua. Você continua amando Deus para todo sempre, quando você estiver no céu, né? Então a oração, eu busco a oração porque eu tenho fé. E a oração alimenta a minha esperança, né? Lembra que você mede os frutos da sua oração vendo se você está crescendo na vida ascética. Eu estou crescendo na minha vida interior, eu estou crescendo em grandeza espiritual, estou crescendo em virtude, estou sendo um homem melhor, né? Estou amando mais a minha esposa, amando mais os meus filhos, sendo um profissional mais dedicado, sendo mais amoroso com as pessoas que buscam o meu auxílio. Estou crescendo como pessoa, a minha oração está dando certo. Isso cultiva a minha esperança. Eu estou no caminho. Espera aí que mudei a página aqui. As virtudes teologais, tá? A esperança não decepciona, porque o amor a Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A oração formada pela vida litúrgica, tudo áureo do amor, com que somos amados em Cristo e que nos concede responder-lhe, aí a caridade, né? Amando como Ele nos amou. O amor é a fonte da oração. Quem dela bebe atinge o cume da oração, né? E aí a questão do hoje, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A questão de orar é orar hoje, orar agora. Então a vida cristã se faz de muitos hojes. E isso com frequência a gente erra, né? Porque a gente vive muito para o amanhã, né? Nas coisas boas e nas coisas ruins, né? Santo Agostinho fala, né, no seu livro das Confissões, e quantas vezes não fazemos igual, né? Santo Agostinho, todos já leram Confissões? A gente que vive aqui numa paróquia agostiniana, é um livro muito rico, né? Dos livros de Santo Agostinho, acho que talvez seja o mais fácil de ler, né? Vários livros deles você tenta ler e é uma linguagem mais difícil, mas as Confissões têm uma linguagem bem fácil, é bem acessível, né? E você vai vendo essas lutas que são tão humanas, né? E ele
vai se convertendo, ele para de acreditar naquilo que os maniqueístas diziam, né, que existia uma energia positiva, uma energia negativa. Parece um cavaleiro Jedi do Guerra nas Estrelas, né, que tem o lado negro da força, o lado bom da força. O maniqueísmo é um pouco assim. E ele passa a racionalmente acreditar na fé católica. Mas ele fala disso, né? A conversão é uma conversão da mente e uma conversão do coração. Ok, a minha mente já acredita na fé católica, mas o meu coração continua me desobedecendo, né? E como às vezes a gente faz isso, né? A gente falou isso na semana passada, né? O camarada que faz dieta, né? Outro dia eu estava aconselhando um paciente meu aí numa nutricionista, né? Pra que eu vou na nutricionista, doutor? Eu já sei tudo que ela vai falar. Vou falar que eu não posso comer salame no meu pão, que eu tenho que botar queijo cottage, que eu tenho que trocar o carboidrato por proteína e tal. Eu já sei isso. Mas você sabe, por que você não faz? Né? Se eu sei que eu não devo abrir a caixa de bombom e comer mais um, comer mais um, comer mais um, comer mais um, eu sei que isso é ruim para mim, mas eu faço. Então, existe, né, essa dissociação inteligência-vontade. A minha inteligência sabe, mas a minha vontade não segue. Né? O Santo Agostinho fala, olha, eu já sei, mas a minha vontade é fraca. E aí ele pede na sua oração, né? Ele tem muito problema em abrir mão do relacionamento com as mulheres, né? Ele tinha uma concubina com quem ele teve seu filho, Deodato, e era muito difícil para ele abandonar o prazer pelo sexo. E ele pensa, será que o matrimônio é o caminho para eu poder ter continuar tendo sexo de uma forma pura, de uma forma reta? E em algum momento ele conclui que o melhor caminho para ele é a castidade mesmo, a vida de religioso, né? Mas quando ele está nessa luta, né, para adquirir a castidade, né, essa luta contra a luxúria, ele coloca nas suas orações, Senhor, me dá a castidade, mas não hoje, dá-me amanhã. Então, às vezes você está naquela tentação ali, né? Me remete muito ali o casal de namorados, né? Que, pô, tá tentando viver um namoro casto, e aí foram no cinema e tal, e o rapaz vai deixar a menina em casa, mas ali no carro, ali antes dela sair do carro, rolam uns amassos ali e tal, né? Ai, caramba, Senhor, dá minha castidade, mas não agora, dá-me amanhã, né? E como a gente às vezes adia, né? E não, oração é hoje. Vida reta é hoje, não adianta deixar para amanhã, porque amanhã pode não haver, pode não existir. Como aquelas as virgens nécias, né? Que, deixa para pegar o óleo mais tarde. As prudentes já tinham óleo, e é isso. É viver o hoje. É viver o agora, né? Aprendemos a rezar em certos momentos, ouvindo a palavra do Senhor e participando de seu mistério pascal. Mas é em todos os tempos nos acontecimentos de cada dia que seu Espírito nos é oferecido para fazer jorrar a oração. Então, não deixar para rezar amanhã, né? Rezar é hoje, é agora. O tempo está nas mãos do Pai, no presente. E as crianças vivem isso muito melhor que a gente, né? A criança vive muito mais o hoje, né? A gente, com frequência, naquilo que a gente está fazendo, está preocupado com o amanhã, né? E é necessário viver o hoje, né? Faz o que deves e está no que fazes, né? São José Maria Escrivá ensina, né? Esteja preocupado com aquilo que você está fazendo agora e faça aquilo que você precisa fazer agora, faça aquilo bem. Artigo 2, o caminho da oração. Deixa eu ver como é que a gente está aí no tempo. Tem o artigo 3 também. Isso, acho que dá tempo. Estamos bem no tempo. Na tradição viva da oração, cada igreja propõe aos fiéis, segundo o contexto histórico, só um parênteses, né? Cada igreja, mas eu não creio na igreja una, santa, católica, apostólica. Sim, a gente crê na igreja una, mas quando a gente diz cada igreja, cada arquidiocese é uma igreja, né? Então, unidas ao Papa, né? E as tradições de orações são diferentes, né? De arquidiocese para arquidiocese, né? Com uma discrepância maior, às vezes, nas igrejas do Ocidente e nas igrejas do Oriente. Quando a gente falou lá atrás, né, um pouco disso, a gente lembrou, né, como a oração no Oriente tinha um pouco aquela oração vocal, né, que era tão comum, aquelas orações unitivas. Teve uma aula de cristologia que a gente falou do nome de Jesus, né, que a gente brincou que o nome de Jesus tem poder. Isso não é só uma frase de para-choque de caminhão, né? O nome de Jesus tem poder, realmente tem, né? Muitos santos morreram com o nome de Jesus na boca, né? A última palavra que eles falaram foram Jesus. E uma técnica de oração que é comum no Oriente é repetir o nome de Jesus, né? Jesus, Pai, Jesus, Filho, Jesus, Espírito, né? Essa tradição oriental que você vê, né, em outras religiões orientais, né? Os hindus, né, tem essas orações que eles usam
não é oração, eles chamam de meditação, mas que eles usam a respiração na meditação. E nos católicos do Oriente, você viu um pouco isso, né? O uso da respiração e essa oração em palavras, né? Jesus. E ele buscava, né? Aí que é a diferença, a gente fez essa diferença, esse modismo, né? de espiritualidades orientais, né? Tem tanta gente hoje que busca aí o yoga e o nirvana, a meditação hinduísta, né? Que é esvaziar a mente, né? O hindu, ele está querendo meditar e sem pensar em nada. Isso não é a nossa oração cristã. A nossa oração é pensar em Deus, que é o tudo, é o todo, né? Não de uma forma panteísta, que é o das religiões. Acho que o hinduísmo é um tipo de religião panteísta, né? Que o Deus é algo assim como uma energia que está em tudo, né? Mas a nossa fé é uma fé em Deus como um Deus pessoal, unitrino. São 3 pessoas que estão em Deus, né? Pensar em Deus como alguém, né? Como alguém concreto. Então você pensa em Deus e não pensar em nada, né? E quando você está fazendo esse tipo de oração, Jesus, você está pensando em Jesus. Você está pensando nele, né? Você está buscando relacionar-se com ele, concretizando a pessoa dele na sua meditação. Não existe outro caminho da oração cristã senão Cristo. Seja a nossa oração comunitária, pessoal, vocal ou interior. É muito bonito isso, né? Que Cristo é o pontífice por excelência, né? Também a gente acaba voltando a algumas das aulas anteriores, né? Lembra que a gente fez essa figura, né? O Cristo sendo perfeito Deus e perfeito homem, ele é o pontífice. Mas que raio significa pontífice, né? Quando a gente fala em ponte, que ponte é essa, né? A ponte entre a realidade de Deus e a nossa realidade, entre a realidade espiritual e a realidade material, né? A gente crê num Deus que está no transcendente, né? Lá naquela aula lá do passado que a gente falou, né? Crê em Deus Pai, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Que distinção é essa entre céu e terra? Céu é o firmamento? Não. Quando falamos em céu, a gente fala nesse local transcendente, que não é um local físico, não é o universo, o espaço sideral, né? Senão a gente fala, né, do céu apontando para cima, a gente fez essa brincadeira, né? Então o nosso céu é o inferno dos japoneses, né? Porque para os japoneses, se a gente aponta para cima, a gente está apontando para baixo de quem está no Japão, né? Se tiver algum terraplanista aqui, que me desculpe aqui no meio do pessoal, né? Mas céu não é um local geográfico, né? Mas é aquele local transcendente onde habita a Trindade. Então, a união entre as coisas invisíveis, as coisas transcendentes, que estão além do material, é onde está Deus. E o material é onde está nós. E Cristo, como sendo Deus e homem numa mesma pessoa, de novo, união hipostática, faz a ponte entre o transcendente e o material, né? E de uma forma menor, mas muito bonita, nós, seres humanos. Lembra, na aula da criação, que o ser humano é o ser intermediário, como diria Santo Agostinho? Enquanto todas as criaturas têm corpo, todas as criaturas materiais, né? Os anjos só têm espírito. O homem tem corpo e espírito. É a única criatura que tem corpo e espírito, né? O passarinho que está voando ali, ele é super bonitinho, né? Mas ele não tem espírito, né? Tem uma música que a gente canta é uma música tão bonita, não sei se eu vou lembrar a letra de cor agora, talvez alguns de vocês conheçam, né? Essa terra, os astros, o sertão em paz, esta flor e o pássaro feliz que vês, não poderão jamais saber esta vida singular que Deus nos dá. Então, para pensar nisso, né? Em tempos aí de naturalismo exacerbado, né? Que você não pode matar o boitatá, porque ele é... O boitatá não, porque ele não existe mais. Sei lá, você não pode matar um bicho qualquer aí da vida aí que esteja ameaçado de extinção, ou mesmo que não esteja ameaçado de extinção, mas você pode matar uma criança que por uma anomalia não desenvolveu o tubo neural, não desenvolveu a cabeça, né? Um anencéfalo. Você pode matar uma criança que não nasceu porque está sem cabeça no feto da mãe. Então, os bichos estão superiores em dignidade a alguns seres humanos que são doentes, né? Que nasceram com uma doença. E o ser humano, ele tem algo de dignidade maior do que o resto da criação, que é espírito. Ele tem alma, né? Ele tem algo que é próprio de Deus, que Deus é espírito, né? Não que a gente deva
destruir a natureza como carrascos, não, tem a segunda encíclica do Papa Francisco que fala sobre isso, o cuidado com a natureza, né? Devemos cuidar da natureza, mas exatamente por sermos os animais racionais, por termos raciocínio lógico, né? E o resto da natureza não tem, estamos em condições de cuidar melhor das coisas, para que as coisas sobrevivam, para que a natureza sobreviva, a biodiversidade sobreviva e melhore, né? Mas somos maiores em dignidade, porque temos isso que o resto da natureza não tem, que é essa semelhança com Deus. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, temos espírito. E Cristo é o pontífice por excelência, porque não apenas tem corpo e espírito, porque é homem e Deus numa mesma pessoa. Então ele é o canal. Sem ele a nossa oração não chega a Deus, né? Então no Antigo Testamento não fazia sentido rezar porque Cristo ainda não tinha vindo na carne? Não, né? De uma forma misteriosa, né? O mistério da encarnação já estava previsto, né? Dizem até que a queda dos anjos, né? Quando Lúcifer, Deus de luz, cai e fala o seu não serve, não servirei, a tradição da igreja conta que talvez um dos motivos que Lúcifer se revoltou contra Deus foi quando ele soube que a encarnação aconteceria, que ele se recusou a adorar um homem, né? Um ser feito de barro, né? Eu, anjo de luz, vou adorar um homem, né? Jesus Cristo? Seria a mesma coisa aí que, sei lá, né? Um dia, pensa aí num animal asqueroso, uma barata, né? Se te pedissem para adorar uma barata, né? Espero não ser blasfemo aqui, né? Mas vamos supor que Deus se encarnasse como uma barata. Caraca, eu teria que adorar uma barata. Desculpa, eu não consigo isso, adorar uma barata, né? Então, desculpa uma comparação grosseira, né? Mas apenas assim que, para anjos de luz, né? Caramba, eu vou adorar um homem, né? Um ser tão inferior, né? Mas esse homem não é apenas homem, é Deus também. Perfeito homem, perfeito Deus. E aí ele falou o seu não serve, né? Pedido que Deus fez para ele, adorar esse homem. Ele faz parte aqui do caminho que eu quero para salvação do mundo, né? Então a vinda de Cristo já estava prevista, né? E de uma forma misteriosa os nossos patriarcas ao rezarem já se comunicavam com Deus, tendo já de uma forma rudimentar Cristo como pontífice, como participante, ainda que ele não tivesse vindo ainda na carne, tá? Mas a nossa oração se dá através de Cristo, né? E aí isso é muito bonito na missa, né? A missa de rito tridentino tinha essa simbologia, né? Que eu não vou fazer aqui uma comparação, né? Qual o rito que é melhor, o tridentino ou o missal de Paulo VI, né? Mas aquela atitude do padre, né? Antes do Concílio Vaticano II de rezar a missa de costas, né? Isso tinha essa simbologia, né? Porque o padre na missa ele faz esse papel de Cristo. O sacerdote ele está ali em persona Cristo. Não apenas na confissão, né? A gente fala, puxa, eu vou confessar meus pecados por um ser humano. Não, não é um ser humano. Essa que é Cristo que está ali na presença daquele sacerdote. Ele age em persona Cristo. E na missa também. Só que na missa o sacerdote faz esse papel de pontífice. Ele vai e volta, né? Ele está lendo a liturgia da palavra. O que é a liturgia da palavra? A gente vai ler a Bíblia. O sacerdote na sua homilia vai explicar a palavra. E ele está de frente para o povo. Então ali ele faz o papel de Deus, que, Senhor, ensina-nos a parábola, né? Os discípulos pedem para Cristo, né? Ele fala a palavra de Deus, e explica a palavra para que nós entendamos. Então nesse papel de pontífice ele faz um papel de Deus para com o povo, explicando a palavra de Deus. Num segundo momento, na liturgia eucarística, ele representa o povo. Ele ali como representante de Deus explicou a palavra, representando a Deus para o povo. Agora ele inverte a ponte. Represento o povo para oferecer o pão e o vinho para ti. Porque o povo todo, junto com o sacerdote, oferece o pão e o vinho consagrado, sacramentos, o sacrifício para Deus. Então ele se volta, né? Como, olha, eu sou aqui a cabeça, né? Cristo, não tem essa cena, né? Que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. O sacerdote age ali em persona Cristo, ele é a cabeça, eu sou o corpo, a gente oferece aqui as oferendas do altar. Então tem esse papel de pontífice. Cristo é o pontífice por excelência, né? Ele faz esse caminho, céu e terra e céu, né? Que nos remete também àquela cena da escada de Jacó, né? Que Jacó teria visto aquela
escada por meio dos quais os anjos subiam e desciam do céu para a terra, né? Cristo é a escada de Jacó. Ele é esse caminho, né, para se chegar ao céu, né? Ele se define: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a comunicação com Deus, coração, se dá a partir de Cristo, né? Já de uma forma rudimentar na antiga aliança, né? Mas já tendo Cristo como intermédio, ainda que ele não tivesse se encarnado, né? E agora de forma mais plena nos nossos tempos, né? E assim como se podia rezar na antiga aliança, também faz sentido que uma pessoa que ainda não é batizada, né, ainda não pertence ao corpo de Cristo, faça a oração. Ainda que essa pessoa não esteja ainda anexada ao corpo de Cristo, ela não tenha graça, a sua oração já tem alguma eficácia. Não é a mesma eficácia da oração de quem está incorporado a Cristo, pelo batismo, né, que não perdeu essa graça pelo pecado mortal, né? Você tem ali a seiva, você é um galho enxertado no tronco, a seiva corre dentro de você. Então a sua oração é capaz de dar mais frutos, né? Porque você faz parte do corpo de Cristo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, quis que mesmo a oração do não batizado fosse ouvida e atendida muitas vezes. E aí ele vai fazer aí uma distinção, né, entre a oração às três pessoas da Santíssima Trindade, né? Fazer essa pergunta aí, uma vez eu fiz essa pergunta, eu tive uma resposta tão engraçada: quantas pessoas há em Deus? 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre bom ressaltar esses conceitos que ele vai falar de rezar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outro dia eu fui dar essa... Não foi aqui, foi no outro grupo. Quantas pessoas há em Deus? Uma pessoa respondeu: milhares, né? Não, há 3 pessoas em Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente pode se comunicar com essas 3 pessoas na nossa oração, tá? A oração ao Pai, que a gente estava falando, né? Não existe nenhum caminho que não passe por Jesus, mas a gente vai ao Pai por Cristo, como Filipe diz, né? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, né? Filipe, quem me viu, viu o Pai. A gente chega ao Pai por Cristo. A oração a Jesus. A oração da igreja, alimentada pela palavra de Deus, e a celebração da liturgia nos ensinam a orar ao Senhor Jesus. Ainda que seja dirigido sobretudo ao Pai, ela inclui em todas as tradições litúrgicas formas de oração dirigidas a Cristo. Certos salmos, conforme sua atualização na oração da igreja, e o Novo Testamento põem em nossos lábios e gravam em nossos corações invocações desta oração a Cristo, né? Então é interessante, né? Embora os salmos sejam do Antigo Testamento, a gente falou na aula passada, aquela aula da Luísa, né, de quem assistiu, foi muito boa, né? Parece que Cristo que escreveu os salmos. Foi o rei Davi, mas você vê muita presença de Cristo ali nos salmos, né? Tu é meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e te darei todas as nações, né? De novo citando o Salmo 2, né? Como não ver Cristo aí, né? Então, Cristo está presente, né, na oração litúrgica. E o Espírito Santo, né, é essa oração que a gente começa sempre aqui as nossas catequeses, né? Eu gosto muito de começar essa porque ninguém pode dizer Senhor, Jesus é Senhor, a não ser no Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos santifica. A gente diz, né, que as ações das 3 pessoas da Santíssima Trindade, na verdade, são ações dos 3. A gente divide didaticamente, né? O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. Na verdade, as 3 pessoas da Santíssima Trindade fazem essas 3 coisas, mas parece mais próprio do Pai a criação, parece mais próprio do Filho a redenção, e é próprio do Espírito Santo a santificação. Então é muito útil que a gente chame o Espírito Santo mesmo, né? Que ele esteja presente para que isso que a gente está fazendo agora, uma aula de catequese, seja mais santo, né? Para que, olha, aquilo que a gente fale seja realmente o que Deus quer falar, para aquilo que a gente ouça seja realmente o que Deus quer que a gente entenda, né? Então o Espírito Santo nos permite também alcançar a Deus. Cada vez que começamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo que, por sua graça proveniente, nos atrai ao caminho da oração, né? Como Cristo diz: eis que te enviarei um outro paráclito, né? E o que significa paráclito? Aquele que anda ao lado, né? Para é ao lado, né? O Espírito Santo nos acompanha, né? Esse companheiro, né? O grande desconhecido que nos acompanha e nos motiva a querer estar com Deus o tempo todo. A forma tradicional para pedir a vinda do Espírito Santo é invocar o Pai por Cristo, nosso Senhor, para que nos dê o Espírito Consolador. Jesus insiste nesse pedido em seu nome exatamente no momento em que promete o dom do Espírito de verdade.
Mas a oração mais simples e mais direta e também a tradicional Vinde Espírito Santo, e cada tradição litúrgica desenvolveu antífonas e hinos, né? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, né? Essa é tão tradicional pra gente, né? A gente sempre reza aqui, mas tem outras, né? Que às vezes a gente não conhece tanto, né? Rei Celeste, Espírito Consolador, Espírito de verdade, presente em toda parte, planificado tudo, tesouro de todo bem e fonte da vida. Vinde, habitai em nós. Bonita oração, né? Purificai-nos e salvai-nos, ó vós que sois bons. Linda essa oração. Tá vendo? Aquilo que a gente falava, né? Levar o coração, às vezes a oração coleta, às vezes a oração do seu dia pode ser essa. Pô, toma nota aí, né? Hoje em dia a gente não precisa nem mais andar com um caderninho no bolso para tomar nota dessas coisas, né? Cada um tem aí o seu bloco de notas aí no celular, né? Pô, gostei dessa oração, vou tomar nota dela e ao longo do dia, de vez em quando, né? Tô ali na fila do pão, ali, né? Em vez de olhar aí quantos curtiram a foto que eu botei no Instagram, né? Para olhar a oração que você tomou nota ali, né? E dá uma mastigadazinha nela ali no teu coração para reavivar isso. Né? Às vezes você tira luzes dali, né? Que te ajudam, né? Nessa luta que é a vida ascética. Em comunhão com a Santa Mãe de Deus, né? Vamos colocar aqui Maria. Na oração, o Espírito Santo nos une à pessoa do Filho único em sua humanidade glorificada. Por ela e nela, nossa oração filial entra em comunhão na Igreja com a Mãe de Jesus, a partir do consentimento dado na fé, por ocasião da Anunciação e mantido sem hesitação sob a cruz, a maternidade de Maria se estende aos irmãos e irmãs de seu filho. Que é aquela passagem, né, do Evangelho de João, né? Mulher, eis aí seu filho, filho, eis aí a sua mãe. A maternidade de Maria é estendida a todos nós, né? Que temos em Maria uma ferramenta poderosa de canalizar a nossa oração a Deus, né? Ela que não há de nos faltar, né? Porque está prestando atenção nas nossas necessidades, né? Enxerga antes de todo mundo que está acabando o vinho da festa. A partir dessa cooperação singular de Maria com a ação do Espírito Santo, as igrejas desenvolveram a oração à Santa Mãe de Deus, né? Ave Maria, né? Centrando-a na pessoa de Cristo, né? O que tem no meio da oração da Ave Maria? A pessoa de Cristo, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A pessoa de Jesus está no centro da oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É o centro da oração está Jesus, né? E nos inúmeros hinos e antífonas que exprimem essa oração, alternam-se geralmente dois movimentos. Um exalta o Senhor pelas grandes coisas que fez, pela sua humilde serva e por meio dela, por todos os seres humanos. Outro confia à Mãe de Jesus as súplicas e louvores dos filhos, né? Então, a gente exalta, né? Ave Maria, cheia de graça, né? Bendita vós entre as mulheres, né? Tem essa exaltação e depois tem as súplicas, né? Santa Maria, roga por nós agora e na hora da nossa morte, né? E é engraçado, você vê esses dois movimentos em quase todas as tradições de orações marianas, né? Essa exaltação, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Depois a súplica, Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E aí ele vai destrinchar aí a Ave Maria, né? A Ave Maria, a saudação do anjo Gabriel, abre a oração da Ave Maria. É o próprio Deus que, por intermédio de seu anjo, sauda Maria. Nossa oração ousa retomar a saudação de Maria com o olhar que Deus lançou sobre sua humilde serva, alegrando-nos com a mesma alegria que Deus encontra nela, né? Cheia de graça, o Senhor é convosco. As duas palavras de saudação do anjo se esclarecem mutuamente, né? Por que ela é cheia de graça? Porque o Senhor está com ela, né? O Senhor está com ela, ela é a cheia de graça, né? Ela recebe aí o proto-Pentecostes, né? Enquanto a igreja vai receber o Espírito Santo no Pentecostes, né? Maria recebeu antes, né? Por isso que chama de proto-Pentecostes, é um Pentecostes precoce que ela recebeu, né? Um por já ter sido nascida sem a mácula do pecado, né? E outro porque ela já recebe o Espírito Santo aqui, né? Mas espera aí, como é que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Não. O Espírito Santo te cobrirá com sua sombra. Ela já recebe o Espírito Santo. Eles chamam de proto-Pentecostes, né? E dizem de proto-evangelho, né? Que tem uma figura que simboliza Maria no Antigo Testamento. A gente já falou várias vezes, que é Eva, né? A gente chama de Maria, a nova Eva, né? Quando tem lá a queda, né, dos nossos primeiros pais, né? Já ali no 3º capítulo do Gênesis,
para a figura de Eva, Deus fala com a serpente, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, né? Você a ferirá o calcanhar e ela te esmagará a cabeça, né? E essa não tem como não ver uma simbologia aqui com Maria, né? E assim, lhe ferirá o calcanhar, por quê? Maria vai ter a espada transpassada no seu peito, vai sofrer ali vendo seu filho sendo morto na paixão. Mas aquilo que o demônio agride Maria é uma ferida vulnerante, não é uma ferida mortal, né? Esse significado dessa ferida no calcanhar, né? Uma ferida no calcanhar, tirando o Aquiles aí da mitologia grega, né? Que morria pelo calcanhar, né? Tirando o Aquiles, em geral as feridas no calcanhar são feridas vulnerantes, não são feridas mortais, né? Então, já esmagar a cabeça é uma ferida mortal, né? O diabo vai te ferir no calcanhar e a mulher vai esmagar a cabeça da serpente, né? Maria que esmaga a cabeça da serpente, aquela imagem de Nossa Senhora das Graças que tem, né, o dragão assim sob os pés ali, né? Então você já tem a figura de Maria ali, né, no Antigo Testamento, já presente ali nesse proto-evangelho que está no Gênesis 3. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Com Isabel também nós admiramos, né? De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Porque nos dá Jesus, seu Filho. Maria é a Mãe de Deus e nossa Mãe. Podemos lhe confiar todos os nossos cuidados e pedidos. Ela reza por nós como rezou por si mesma. Faça-se em mim conforme a sua palavra, confiando-nos a sua oração e abandonamo-nos com ela à vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. Rogai por nós, pecadores, agora é na hora de nossa morte, pedindo a Maria que reze por nós, reconhecemos-nos como pobres pecadores e dirigimos a Mãe de Misericórdia toda santa, entregamos-nos a ela o agora, o hoje, né, que a gente falava, o hoje das nossas vidas e também a perseverança final. A Maria que vai interceder por nós agora e na perseverança final, né? E aí remete àquela peça de teatro que virou livro, virou filme, do Alto da Compadecida, né? Talvez muitos assistiram, né, que passou na Globo, né, como minissérie, depois virou filme, e era uma peça de teatro, né, que os personagens lá que são dois ladrões, né, eles são trapaceiros, né, o sujeito lá compra lá o gato que descome dinheiro, né, que ele enfiava lá as moedas ali no gato, ali, né, porque ele descome, que ele chama? Come ao contrário, né, fazia cocô e o gato botava a moeda de volta e vendia, ó. Quer que o gato que descome dinheiro? Aí vendia o gato que descome dinheiro lá pra... Esse gato aqui, ele caga a moeda. Sai enfiando moeda e vendia. Eram trapaceiros, né? Eram sujeitos pecadores, né? Na hora da morte ali, o diabo tá lá, ó, sedento para levar aquelas almas pro inferno. E aí aparece, né, o juízo final deles, ele, minha Nossa Senhora! Aí aparece ali a Fernanda Montenegro, né, que faz lá o papel de Maria, né? Peraí, pô... Lá vem ela de novo, aqui essas traga prazeres, né? Como Maria é capaz ali de nos tirar dessas roubadas ali, né? Intercede por nós na hora da nossa morte e pode fazer a diferença ali, né? Para nossa salvação final. Por fim, artigo 3, os guias para a oração. Acho que a gente vai terminar até um pouquinho mais cedo. Uma nuvem de testemunhas. Só antes de eu ler o artigo 3, tem um trecho do Evangelho que estava proposto aí para essa aula de hoje, né, aqui em Lucas 11, que é onde Jesus explicita também um pouco mais, ele fala um pouco da oração, né, aqui em Lucas 11, depois da cena de Marta e Maria, que a gente já falou, né. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou aos seus discípulos, né, acho que a gente falava, né, numa aula passada, o Lectio Divina, né? A gente falava sobre essa importância, se a gente quer conhecer melhor a Jesus, como é importante a gente se ver nas cenas do Evangelho, né? Como um personagem a mais, né? Imagina que você está ali no meio dos discípulos de Jesus e que você vê Jesus rezar, e como não deveria ser a oração de Jesus? Imagina como ele não deveria ficar recolhido, como ele deveria... às vezes é tão bonito, outro dia... Eu estava vendo o Frei Edson rezar aqui, né? Ele ali na capela do Santíssimo, né? Nossa, como é bonito ver a oração de um religioso, né? De uma pessoa que se dedicou ali exclusivamente à oração. Não sei, acho que aquele dia me tocou um pouco, né? Eu vendo a oração do Frei Edson, né? E pensando nisso, né? Os religiosos, né? A gente tem aqui uma comunidade frade, né? São pessoas que largaram tudo, né? Para viver a pobreza, a castidade, a obediência, né, para se dedicar de uma forma mais exclusiva à oração. Como é bonito ver
uma oração de um religioso. E sei lá, para mim, ali, acho que aquele dia, a oração do Frei Edson fez a minha oração. Né? Como eu quero ser contemplativo, como um monge agostiniano é, né? Como eles têm essa intimidade contigo. Né? E aí você lê isso daqui, né? Você para pensar, e os discípulos que viam o próprio Cristo rezando, né? Como a oração dele não devia ser bonita de se ver, até porque, a gente falou isso na semana passada, ele se transformava na oração. Parecia que voltava outra pessoa, né? E fazia às vezes alguns milagres desse depois de uma oração, né? Ele rezava antes de fazer milagres, né? Ele vai ressuscitar Lázaro, ele faz aquela oração toda lá para ressuscitar Lázaro, até que ele termina a oração dizendo: para fora, Lázaro! E o Lázaro sai da tumba, né? Na semana passada eu fiz referência àquela cena do Getsemane, né, na qual Cristo está ali suando sangue, né, de tão angustiado que ele estava com a perspectiva da sua paixão, né, ele sabia que a sua paixão estava para vir, que ele ia sofrer, ele estava morrendo de medo, né, de novo esse aspecto humano de Cristo, né, que tem medo como a gente tem medo. Né. Cristo é igual a todos nós, exceto no pecado. Ter medo é pecado? Não, ter medo não é pecado. Né. Talvez deixar de fazer o certo por medo seja pecado, mas ter medo é humano. E Cristo, como humano, estava com medo e suava sangue. E o que ele faz? Se dedica à oração. Só que ele está morrendo de medo, né? Olha, eu quero rezar, mas eu estou com tanto medo que eu não quero rezar sozinho, não. Né? Vocês ficam aqui comigo, Pedro, João e Tiago? Eles dormem, né? Como a gente vacila, né? Quando o nosso mestre mais precisa da gente, ele está morrendo de medo, que ele vai para a paixão. E ele pede a Deus: Senhor, afasta de mim esse cálice, eu estou com medo. Mas faça-se a sua vontade, não a minha. Olha a diferença, né? O medo não é pecado. Deixar de fazer aquilo que é certo por medo pode ser pecado. Então, de alguma forma, Jesus sabe que o certo é a paixão. O próprio Pedro fala: não, Senhor, Deus te livre desse negócio. Sai de reto, Satanás. Porque o seu pensamento é dos homens, não é de Deus. É necessário que essas coisas aconteçam. Ele fala: é necessário que o Filho do Homem venha, sofra na mão dos pecadores, mas há de ressuscitar no terceiro dia. Mas ele está com medo. E a gente leu, eu não vou ler de novo aqui, mas a gente leu lá no capítulo de João, né, na paixão narrada por João, quando ele volta da oração, ele volta com uma fortaleza, né, que parece ali um super-herói ali, né, que aí chega aquela rapaziada toda lá com armas, com tochas para levar ele preso, e ele volta ali, ele que estava morrendo de medo, sai da oração. Quem vocês procuram? Jesus Cristo: sou eu. E eles caem no chão. Tamanha é a magnanimidade de Jesus logo após sua oração. E aí eles ficam desconcertados e levantam: ei, já perguntei, quem que vocês vieram buscar? Jesus: já disse, sou eu, estou aqui, vamos embora. E interessante, né? Você vê a fortaleza de Cristo depois da oração. E eu acredito que isso aconteceu em outros momentos da vida dele. Que daí os discípulos o viam rezar: mestre, a gente quer rezar sim, ensina-nos a orar, ensina a gente a rezar também, para que a oração também nos transforme desta forma, para que também nos vejamos engrandecidos pela oração, e a oração tem esse poder, tem essa capacidade. Senhor, ensina-nos a rezar. Disse-lhes então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. É interessante, né, que a única coisa que a gente promete de volta no Pai Nosso é perdoar os outros. Né? A gente pede algumas coisas, né, faz algumas súplicas, né, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, não nos deixeis cair em tentação, dai-nos o pão. E a gente promete que vai perdoar de volta. Né? Perdoai-nos assim como nós perdoamos. Né? Então, cuidado com o que você pede no seu Pai Nosso. Porque se você tem aquela rixa de que você não vai abrir mão aí de alguém que te ofendeu e que, porra, isso eu não desculpo, cara, isso não tem perdão. Você está pedindo no seu Pai Nosso para que Deus te perdoe da mesma forma que você perdoa. Então, se você tem dificuldade em perdoar alguém, quando você reza o Pai Nosso, você está pedindo que Deus tenha dificuldade de perdoar também. Afinal, você está pedindo: me perdoe como eu perdoo quem me ofendeu.
que a gente tenha um compromisso maior em perdoar quem nos ofenderam quando a gente tem ciência disso, né? Em seguida ele continuou. Aí, se alguém de vós tiver um amigo que foi procurá-lo a uma noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Se ele responder lá de dentro: ei, não me enche o saco, a porta já está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados na cama, não posso me levantar para te dar os pães. Eu vos digo, se você continuar ali: João, dá um pãozinho, João, me dá um pãozinho. Cara, você compra esse cara parar de encher o saco, né? Então, se nós que somos homens fazemos isso para a pessoa parar de encher o saco, mas Deus não esquece, a gente fica ali pedindo na oração, pedindo na oração, pedindo na oração, Deus vai nos ceder. Pode ser que aquilo que a gente quer não seja exatamente aquilo que a gente precisa, né? Eu falo muito isso que, como médico, eu lido com muitos pacientes terminais, né? E às vezes isso é um teste para a fé de algumas pessoas, né? Puxa, mas eu tanto rezei, e ele morreu mesmo assim, né? Às vezes isso era da vontade de Deus, né? A pessoa morreu, mas morreu com os sacramentos, né? Às vezes esse sofrimento da doença era o que ela precisava para se purificar aqui, para passar direto pelo purgatório, direto para Deus, né? Lembrado que São Paulo diz, né? Para mim a vida é Cristo e morrer é lucro. Acho que ele diz ao contrário, né? Para mim morrer é lucro e viver é Cristo. Não lembro exatamente a ordem das palavras, mas nem sempre aquilo que Deus quer para a gente é a vida biológica. Às vezes Deus quer ali que a gente saiba lidar ali com uma perda, porque aquilo é uma forma da gente se desapegar, porque aquilo é uma forma da gente oferecer um sofrimento pela conversão dos pecadores, né? Tanto os santos fizeram isso voluntariamente, né? Nossa Senhora em Fátima dizia para os pastorzinhos, né? Querem sofrer pela conversão dos pecadores, né? E os pastorzinhos começam a sofrer, né? Eles pegam ali acham ali uma corda cheia de fiapos, de farpas e usam aquilo como silício, né? Ficam usando o tempo inteiro. Nossa, olha, vocês estão fazendo demais, assim. Não estão isso. Não use o dia inteiro. Use ali por 1 hora só, que está de bom tamanho, né? E não sei, às vezes Deus permite um sofrimento, né? Porque é uma forma da gente se unir a Ele, à cruz, e oferecer aquele sofrimento pela conversão ali Pô, eu tenho dificuldade em converter meu pai, né? Que tanto difícil um filho converter um pai, né? É um sofrimentozinho que eu tenho que eu vou oferecer, né? Às vezes tomar a Novalgina, não na hora que vem a dor de cabeça, né? Mas espera aí uns 15 minutos para tomar a Novalgina, né? Oferece esses 15 minutos de dor ali, você não vai morrer por isso, né? Oferece esses 15 minutos de dor de cabeça por uma causa, né? Poxa, eu vou só oferecer esses 15 minutos aí por quem está com fome, ou eu vou oferecer pelo meu cunhado que, perdeu o emprego, aí tanta gente perdeu o emprego, né, nessa pandemia, né? E não apareceu nada aí para ele, né? Então, hoje eu não vou comer café da manhã. Eu vou oferecer esse jejum, né, esse esforçozinho, né? Dá-me em troca aí um emprego aí pro meu cunhado aí que perdeu o emprego, né? E lembra, né? Os atos humanos sozinhos não quer dizer nada, né? Humanamente, o que tem a ver, né? O Renato não tomar café da manhã e o fulano arrumou um emprego, né? Mas, nos olhos de Deus, né? Deus usa isso e faz um milagre aí, aparece aí, né? Chamado, opa, rolou aí uma entrevista aí para uma empresa alemã aí, e vai trabalhar numa empresa que era muito melhor do que a empresa que ele estava antes, não sei. Unir a nossa oração, os nossos esforços a Cristo. Acho que eu me desviei aqui, não sei nem por que eu estou falando disso, mas deixa eu voltar. Do não me incomodes, né? Eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho, a gente falava disso agora há pouco, né? Se um filho pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo ao que vos pedirem, né? Então a gente ter essa noção, é muito útil que a gente cultive esse aspecto da espiritualidade cristã que chama filiação divina. Enxergar a Deus como um pai, né? Precisamos nos relacionar com Ele como um filho se relaciona com um pai, com simplicidade, né? Eu já dei esse exemplo várias vezes, né? Tem uns que são novos, talvez não tenham ouvido, então vale a pena falar de novo, né? Quando a gente vacila, né? Eu faço a comparação, né? A gente está tirando a fralda do Tiaguinho, né? E às vezes sai o cocô ali, né? E, papai, cocô. Bom, meu filho, você vai lá e limpa. Então, se você peca, Deus é pai, cara. Ele entende.
Ele sabe que você está se esforçando, né? Se você está se esforçando mesmo, né? Mas ele sabe. E ele vai lá, te limpa e ó, vira a página. E olha que coisa grande, né? Mesmo que o seu pecado seja grande, você deu uma vacilada muito grande, Deus perdoa. Deus perdoa, né? Tem uma comparação que fazem, às vezes, com a igreja e o mundo, né? A gente vive, às vezes, quando a gente fala de mundo, né? O mundo pagão, né? O mundo hoje está muito libertário, no sentido de libertinagem, né? De que, não, pode isso, claro que pode. Então, Deus, o mundo, tudo pode, mas o mundo não perdoa. Vai cometer uma falta grave no mundo e muitas vezes as consequências vão para o resto da tua vida. O mundo não perdoa. Já Deus te pede algumas coisas e perdoa tudo. Por maior que seja seu pecado, não tem problema, meu filho. Cocô, limpei e bola para frente. Aquelas condições, né, da confissão, né? A confissão tem que ser contrita, né? Eu tenho que ter dor por ter feito aquilo que eu fiz, que não é necessariamente uma dor física, né? Novo Santo Agostinho, assim, aquela relação sexual que eu tive ontem com a minha vizinha, né? Pulei a cerca, né? Cometi adultério, né? Um pecado grave, né? Cometi adultério. E aí você se arrependeu, não é que a relação sexual que você teve com a sua vizinha não foi prazerosa, mas, pô, você viveu uma dor no coração, pô, que vacilo que eu fiz, né? Eu ofendi gravemente a Deus, pô, corri o risco de destruir a minha família, né? Isso é a contrição. Pedir perdão, né? Confessar e fazer o propósito de não voltar a fazer, né? Se você não tem o propósito de voltar a fazer aquilo, de não voltar a fazer aquilo de novo, também é sinal que você não está arrependido, né? Ó, tô aqui me confessando, mas hoje à noite eu já marquei um jantar com a minha vizinha de novo, né? Pô, aí não dá, né? Você precisa ter senão que arrependimento é esse, né? Você precisa ter o propósito de não tornar a pecar, mesmo que depois você vai ter um relacionamento com a vizinha de novo, né? Deus quer o nosso... Olha que coisa, né? Deus quer o nosso propósito sincero, né? Se a gente faz o propósito, a confissão já é válida, ainda que a gente volte a pecar. E na maioria das vezes a gente volta a pecar de novo as mesmas coisas, né? Quem se confessa com frequência percebe que eu sempre trago os mesmos pecados, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho confessado muito irascibilidade com meu filho do meio, né? Pô, toda hora eu exagerei ali com o moleque, ali falei grosso com ele, acho que perdi um pouco ali a temperança ali na hora de castigar. E a gente às vezes cai na mesma coisa, né? E Deus perdoa, né? Desde que a gente tenha o propósito de se emendar. É isso que é importante. Voltamos aqui ao catecismo. Uma nuvem de testemunhas, né? São os santos, né? As testemunhas que nos precederam no reino, né? Os santos. Especialmente as que a igreja reconhece como santos, participam da tradição viva da oração pelo exemplo modelar de sua vida, pela transmissão dos seus escritos e por sua oração hoje. Contemplam a Deus, louvam-no e não deixam de velar por aqueles que deixam na terra, né? Então, a intercessão dos santos é um caminho de oração, né? Pelo exemplo, meditando nas suas vidas, né? Eu acho muito bonito isso, né? Que Deus não se satisfez, né? Ele continua dando santos para nos auxiliarem. Por quê? Uma pessoa poderia dizer, né? Puxa, mas Jesus esteve aqui no mundo 2000 anos atrás, né? Ele subiu aos céus. Hoje é difícil para ser cristão, porque lá, no tempo dos apóstolos, você podia testemunhar o próprio Cristo fazendo milagres. Ora, uma vez que você viu o Cristo ressuscitando Lázaro da sepultura, é fácil você crer assim, né? Se o cara ressuscitar um morto. Pois bem, a igreja nos dá santos até hoje. Você tem no século XX um Padre Pio, né? A gente tem aqui no Rio de Janeiro, né, na medicina, né, uma coisa tão próxima de um Guido Schaffer, né? Bem, ainda não foi reconhecido santo, servo de Deus, mas talvez seja, né? Deus continua colocando santos para nos dar exemplos, né, de pessoas que deram certo, né? A gente fala assim, a gente deve estudar a igreja pelo estudo dos santos. É muito útil ler a biografia dos santos. Se você vai estudar arquitetura, você não vai se limitar a ler as obras que tombaram. Você vai ler as grandes obras arquitetônicas que deram certo, né? Então, para a gente entender a igreja como continuação de Cristo, é útil a gente ter intimidade com os santos, né? Para ver pessoas que eram como nós, né? Que estão aí até hoje, esses santos aparecendo, e que venceram nessa luta,
que a gente tem tanta dificuldade, que a gente vacila, volta a cair, mas levanta, começa de novo e vai adiante, né? Os santos são testemunhas valiosas, eram pessoas como eu e você, né? Assim, eu tenho dentro do meu círculo assim, de amizades pessoas que não sei se um dia vão ser reconhecidas como santos, mas, cara, como essa pessoa é santa, né? Talvez você tenha no seu círculo de amizade uma pessoa, pô, como fulano é santo, né? Não sei se ele vai ser um santo de sétima morada, um dia vai ser aí canonizado, né? E vai ter aí uma igreja com o nome dele, né? Eu fico até tentando citar alguns aí que talvez alguns de vocês conheçam, mas eu não vou citar para não trazer problema. Acho que essas coisas é melhor que não sejam ditas, né? Mas às vezes vai ter aí uma igreja com o nome de uma pessoa que você conhece no seu círculo, né? E para pensar que pode ser um de nós, né? Igreja de Santo Ângelo, né? Vai na missa onde? Já vamos lá na Santo Ângelo, tem missa às 5h30, né? Talvez, né? Deus nos pede essa santidade, né? E coloca ela ao nosso alcance. Então, o santo, ele é uma testemunha para que a gente possa se guiar e também é um intercessor poderoso, né? Então, a gente pode pedir aos santos a sua intercessão. E a gente fala assim, por que tem tanto poucos santos brasileiros, né, canonizados? Aí, será que o nosso povo é tão ruim assim, né? Ou será que não tem tantos milagres assim reconhecidos por pessoas piedosas brasileiras porque pedimos pouco a eles, né? Eu lembro uma meditação do padre Paulo Ricardo pela ocasião da canonização do padre José de Anchieta, né? E falava assim, puxa, talvez a gente tenha que pedir mais, né? Ele não era brasileiro, mas viveu aqui no Brasil, né? A gente tinha que pedir mais para São José de Anchieta, né? E pedindo mais para ele, apareçam mais milagres que tiveram intercessão desse santo, né? Na canonização precisa ter, no tribunal ali que está julgando, né, as causas santas, você precisa reconhecer milagres, né? E às vezes para um milagre acontecer, a gente tem que pedir para um santo que faça um milagre, né? É necessária essa solicitação. Então que a gente peça mais, né, para os santos, né, para os servos de Deus, aí peça aí para o Guido Schaffer aí para ajudar na cura daquele teu parente que está entubado com Covid nesse momento, né, que quem sabe ele interceda aí, apareça um milagre, né? Claro, lembrando sempre que os milagres são coisas raras, né? A gente não deve viver a nossa vida à expectativa de milagres, porque na maioria das vezes esses milagres não vão acontecer de forma extraordinária. Ainda assim, às vezes acontece, né? E às vezes o milagre que estava acontecendo é a purificação de uma queda, de algum pecado, de algum mal que aquela pessoa precisava para chegar ao céu. O fato é, peçamos coisas aos santos. Servidores da oração, a família cristã é o primeiro lugar da educação para a oração. Fundada sobre o sacramento do matrimônio, ela é a igreja doméstica, né? Então que possamos cultivar dentro dos nossos lares, nas nossas famílias, o hábito da oração. Não poderemos nos queixar de que nossos filhos caíram na fé, né, se perderam para o mundo, se a gente não ensina eles a rezar. Se a gente não reza na frente deles, se a gente quer ensinar práticas de piedade para os nossos filhos, mas nós mesmos não exercemos tais práticas, né? O papai fala que tem que fazer isso, mas ele não faz, né? Existem exceções, de novo, tem exemplo aqui na paróquia, né? Acho que eu já citei, né? De uma pessoa que se converteu porque o filho foi botar o filho para dormir e o filho, papai, reza comigo hoje à noite. Cara, rezar? Eu não sei rezar, nunca rezei, né? E aí foi conversar com um amigo católico, porra, meu filho hoje que eu fui botar ele para dormir ontem, ele perguntou, reza comigo? Como é que se faz esse negócio de rezar, né? E aí essa pessoa começou a ensinar ele a rezar e a pessoa se converteu, né? Bonito, né? Mas normalmente o caminho é o contrário, né? Nós que devemos ensinar os filhos a rezar e não o contrário, né? E cultivar dentro das nossas famílias, né? Enxergar as nossas famílias como igrejas domésticas, né? Um local que é destinado à oração. Então a família, a nossa casa deve ter um crucifixo, né? A casa cristã tem que ter um crucifixo, né? Para que a gente possa de vez em quando olhar para ele e ter presença de Deus. É bom você ter um pequeno local da sua casa que você possa usar como oratório, né? Não precisa ter necessariamente ali um genuflexório, uma coisa assim, mas sei lá, um cantinho que você bota ali uma imagem de santo, ou que você tem uma vela, né? Tem muita gente que gosta de acender uma vela na hora de rezar, né? Que você tem ali a Bíblia num local de destaque da sua casa, né? Mas mostrar na sua casa ter hábitos de piedade para que a família cresça e as pessoas que te visitam, né, sintam esse bom odor de Cristo, né, quando vão à sua casa, né? Olha, aqui é um lar de uma família cristã.
ele termina então falando dos lugares favoráveis à oração, que é aquilo que a gente já vinha falando, né? O melhor local para fazer oração diante do Santíssimo, né? Ele cita os mosteiros, né? Nas regiões onde existem mosteiros, a vocação dessas comunidades é favorecer a partilha da oração das horas com os fiéis, né? Então muita gente, aqui no Rio de Janeiro, tem lá o mosteiro de São Bento, né? Muita gente que gostava de ir até o mosteiro de São Bento para rezar lá as laudes com os religiosos, né? Eu não sei como é que tem agora, né? Em tempos de pandemia, que tudo é um pouco mais complicado, né? Mas como um mosteiro às vezes é um local propício à oração, propício ao recolhimento, né? Escolher bons lugares para a oração. Ok, acho que a gente termina aí o que era proposto no dia de hoje. Vamos concluir meio-dia com a oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis aqui a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Acho que eu pulei uma, né? Desculpa. E o Verbo Divino se fez carne. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça nos nossos corações, para que nós, que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.